Hello, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta a nosso primeiro podcast aqui de 2025 e a nossa convidada de hoje, gente, veio de longe para quem? Eu costumo falar que longe é onde eu não quero ir, mas como ela aceitou o nosso convite, aqui está, porque ela vem diretamente do ABC. Quero apresentar para vocês a Priscila, uma mulher que fundou o grupo de mulheres empreendedoras do ABC. Bem-vinda, Priscila! Para os mais íntimos como Pri. Muito bem-vinda, Pri. Gostaria muito de te apresentar, mostrar para a galera quem você é, se você pudesse apresentar para o pessoal aí. Obrigada, Val, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui com vocês. Gente, eu sou a Pri, mamãe da Estela, porque depois que a gente é mãe de alguém, né? A gente já vai perdendo a nossa identidade. Ainda mais nessa imersão, porque a Estela ainda tem 3 anos, então eu ainda, sou mais conhecida também com a mamãe da Estela. Sou casada com o Rodrigo Dendê, que é um professor de capoeira. E sou paranaense e moro em São Bernardo do Campo já há mais de 25 anos. Então eu acho que eu sou mais paulista do que muitos paulistanos por aí. Com certeza. Gente, a Priscila veio aqui hoje para contar, né, um pouco da sua história. Eu gostaria muito que você pudesse, né? Sim. Hoje o propósito do nosso podcast é transformando para transformar. E pelo pouco que a gente conversou, você só não foi transformada como você transforma, né? Ajuda a transformar muitas vidas. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de você, da sua história. Sim. E aonde, como e quando você chegou na ideia de gerar esse grupo de empreendedoras do ABC. Sim. Eu gosto de ressaltar que eu sou da escola pública, né? Sou estudante da escola pública a vida inteira, só fui estudar para pagar a faculdade. A minha formação, eu sou educadora física. Eu tive 11 transferências escolares. É legal falar um pouco disso porque vai trazendo um pouco da minha realidade de resiliência, né? É dia que a gente tem que se impulsionar. Eu sou a irmã mais velha, eu acho que os mais velhos têm essa já responsabilidade, né, de ser exemplo, de estar à frente aí também, de errar e de acertar, mas muito legal que os outros conseguem visualizar esses erros e acertos e tomar mais decisões. A minha mãe e os meus pais, a minha mãe e meu pai são falecidos, mas são as pessoas que eu mais me inspiro. A minha mãe é a minha maior inspiradora para ter nascido Mulheres Empreendedoras ABC, que é um grupo que é onde a gente mais impulsiona as mulheres para que elas impulsionem seus negócios, para que elas tenham essa nutrição delas poderem estar numa rede de apoio de mulheres que realmente olham para ela de uma forma integral, que elas consigam impulsionar o que elas fazem de melhor no dia a dia, que é movida pelo trabalho, porque sem o trabalho elas conseguem fazer muitas outras coisas. Sim. Então o MEABC ele nasce, né, com a minha mãe viva em 2018, hoje esse ano, né, em 2025, o ME vai fazer 7 anos, mas em 2018, quando ele nasce, essa ideia de eu me encontrar e me relacionar com as minhas amigas empreendedoras, e de querer que elas se conhecessem, que elas se relacionassem, que elas consumissem os negócios de umas às outras e venham se propagando. E hoje é um grupo referência no ABC. A gente hoje temos grandes impactos dentro da economia da nossa cidade e da região, de realmente impulsionar negócio de mulheres que não só empreendem, ou que empreendem como um plano B, ou também, né, tem aí o empreendedorismo como o seu carro-chefe, né, nos seus negócios. Mas o Mulheres Empreendedoras hoje, ABC, é sim uma referência de um espaço onde as mulheres são ouvidas, assistidas, não só um número. Se eu não tivesse, né, se eu não viesse hoje toda de mulheres empreendedoras, se eu não viesse com a camiseta, com a semi-joia, ter feito a unha, né, ter com a sandália, se eu não tivesse presenteado, né, vocês com o mimo feito pelas mãos de mulheres, não faz sentido o que eu estou falando. Porque falar bonito, qualquer papagaio fala. Então a gente tem que praticar o que a gente fala. Então eu falo que a economia circula entre nós com força, no Mulheres Empreendedoras. Mas na verdade você estava até comentando um pouquinho ali, voltando mais para você, que vocês eram paranaenses e vieram para São Paulo. Sim. Então, e aí você me contou, né? Porque assim, às vezes a gente recebe os convidados, a gente sempre bate o papo antes. E elas contam muitas coisas interessantes. E eu quero trazer isso para o público. Começa contando como, igual você começou me contando quando seus pais vieram para cá, do Paraná. O que trouxe a sua família para cá? Com quantos anos você veio para cá? Sim. E de lá para cá, como que foi que você escolheu a sua profissão? Que você foi parar a ser professora? Enfim. Vamos lá.
Quando os meus pais vieram do Paraná para cá, viemos por um motivo de trabalho, como milhões E se deu de por conta de brasileiros. você ter várias... Transferências escolares. Entendi. Então, assim, meus pais se conhecem no Paraná, casam e têm a mim. Meu pai sempre foi farmacêutico, a minha mãe conheceu ele trabalhando em farmácia. E a minha mãe foi empregada doméstica de uma família muito rica. E aí, quando ela sai do sítio para ir trabalhar na cidade grande, foi quando ela conhece meu pai. Quando eles tiveram a mim, eles moraram no Paraná um pouco tempo, e meu pai quis desbravar esse caminho de vir para lá de São Paulo, porque tinha mais oportunidade de trabalho. Minha mãe vem viver para esse casamento. Aí ela deixa de trabalhar, né, fora, e vem para esse casamento e trabalhar com esse marido. Porque o meu pai sempre quis ser autônomo, ter a sua própria farmácia. E realmente, você conhece um farmacêutico de bairro, assim, um farmacêutico que é o médico daquela região? É, o curandeiro. O curandeiro. É, aquele que sabe tudo. Sabe tudo, ele vai saber qual é a pomada específica daquela coceira, ele vai conhecer não só você, mas os seus filhos, a sua mãe, o pessoal da sua família, se tem cachorro ou não. Realmente, né, os farmacêuticos de antigamente tinham esse poder. Hoje em dia a gente tem uma farmácia a cada esquina, é uma potência, a indústria farmacêutica chega com tudo. Então a gente tem um outro olhar para as farmácias, mas meu pai era esse farmacêutico, né, que foi criado dentro de uma farmácia e trabalhou a vida inteira. E quando ele veio para São Paulo para ter a farmácia dele, ele vai trabalhando em outras farmácias também até ele conseguir a dele. Mas isso vai fazendo com que ele vai mudando. Então a gente já morou no Mato Grosso do Sul, já voltamos para o Paraná e estamos em São Paulo. Eu venho para cá agora, né, até falo que é aterrada, para a gente conseguir, né, tá com a família já constituída, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Eu venho com 14 anos. Até chegar nesses 14 anos, eu tive 11 transferências escolares. Então, meu pai se mudava de casa, de estado, de cidade, enfim. E aí, por que eu gosto de falar isso? Porque eu só tive um ciclo escolar que foi no meu ensino médio. Então, quando as pessoas falam assim, os meus irmãos têm amigos da infância, da escola. Sim. Eu não tive, né? Então, eu tive da escola a partir do meu ensino médio. Por isso que também de uma escola pública lá em São Bernardo, que é uma escola que eu tenho paixão. Tanto é que quando eu fui fazer estágio pela faculdade, eu quis fazer da educação física do ensino médio na escola que eu estudei, por realmente ter um apreço. E lá foi onde conheci professores da educação física que me nortearam também. Se você perguntasse para mim, Pri, já que seu pai queria que você fosse farmacêutica, então você não seguiu a carreira de ser farmacêutica. Você é professora, mas o que você seria? Eu seria comissária de bordo. Caramba! É. Não, e é muito irônico, né? Porque na verdade você ficou viajando praticamente, porque mudava de um lado para o outro, e mesmo assim, se você não fosse professora, você seria comissária de bordo. Quer dizer, continuando as aventuras de Pripi. Sim. As aventuras de Priscila. Gente, agora adorei o nome. E assim, eu fiquei pensando, e viver voando, porque pra mim era super tranquilo, essa questão de, do meu lugar, do meu cantinho, não, pra mim ia ser... Só que quando eu tomo essa decisão, depois do ensino médio, meu pai tem uma farmácia lá no bairro, então assim, não é também no bairro central, é no bairro do Riacho Grande, depois da Balsa. Eu sei onde. Então, lá no Santa Cruz, é um bairro que tem vários sitiantes, várias chácaras, né, então assim, também não é perto. É um lugar meio rural lá, né? É extremamente rural, mas é sido como rural mesmo. Então, assim, fomos morar lá no Santa Cruz. Tenho maior gratidão, porque eu também fui uma das primeiras pessoas que saí de lá, que a Balsa nunca foi uma muleta para não estudar, né, para fazer a faculdade, para poder continuar. Então, embora aí as pessoas ficavam, mas é a farmácia que era lá de Santa Cruz, hoje é do meu irmão. Olha! Então, alguém entendeu que isso também era muito importante, ser o farmacêutico da família. Então, meu irmão é farmacêutico, toca, né, a farmácia, e a minha irmã é enfermeira. Todo mundo da área da saúde. Falou que primeiro passam por mim. Se a atividade física não resolver, vai pro meu irmão, vai tomar um remédio na farmácia. Se não vai pra minha irmã, que é enfermeira, e depois dali aí eu... Aí depois ali, ainda bem que ela não tem nenhum irmão que seja de coveiro, gente. Não, eu trabalho com mas é muito significativo. Sim. Porque hoje em dia você chegou no médico e vai falar, como a sua atividade física? O que você faz? Exato. Aí chega em mim. Aí senão ele vai te dar um remédio. Sim. Porque alguma coisa vai ter que cuidar. E aí se não, você vai hospitalizado, você chega na minha irmã e aí é outro patamar. Mas brincadeiras à parte, é muito legal dizer o quanto a gente é real, verdadeiro. Sim. E quanto a nossa história vai conectando com essa realidade. E aí, quando eu termino meu ensino médio, que eu vou ter que trabalhar para estudar, e eu fui trabalhar 2 anos com telemarketing. E nesse meio do caminho, eu fui fazer a formação também, né, para ser comissária de bordo. E aí eu comecei a entender que era uma outra postura, que era imagina, 25 anos atrás, as comissárias eram diferenciadas,
Mas eu ficava pensando, não vai ser eu. Como que eu vou chegar? Você vai entrar para voar, né? E aí eu vou falar assim, oi Val, você tá sem blusa? Você vai chegar lá, vai estar frio. Não, você vai chegar, você vai sentar, você vai chegar no seu lugar, no seu destino e beijo, tchau. É muito superficial. Sim. Você quer água, açúcar ou refrigerante? É. Então assim, eu falava, não, isso é pra mim, porque como que eu quero me relacionar com as pessoas, quero conversar, e as pessoas naquele momento de voar, ela quer paz, quer na dela. Eu falava, não vou ser eu. Então eu vou fazer o que eu mais gosto da minha vida, que é o esporte. O esporte pra mim sempre foi um antídoto. Eu sempre estava jogando na escola, sempre estava na quadra, eu sempre me mudava de escola. Então o que me conectava às pessoas era me relacionar com o esporte. Né? Então assim, todo mundo precisa de um goleiro. Todo mundo precisa de alguém que vai catar no gol. E eu era aquela pessoa que jogava, ele estava no vôlei, estava no basquete, estava no futebol, estava na queimada. No nosso tempo a queimada tinha era um dos jogos ups, né? De qualquer modalidade esportiva, o queimar, o pega-pega. Então eu sempre estive e estava lá, me relacionando com as pessoas, então eu gosto de gente. E aí eu falo que o meu professorar vem dessas minhas experiências desde a escola, aí na minha casa. Se eu sou a irmã mais velha, eu cuidei desse irmão, né? Então, quando a minha mãe já ficou grávida na sequência da minha irmã, então tinha 2 bebês na minha casa. Então eu ensinei meu irmão a andar, correr, falar. Então ali eu já estava sendo, né, a educadora física. Eu já estava usando sua cobaia já ali. Sim, eu falo que o Paulo, meu irmão se chama Paulo e minha irmã Danila. Eu falo que o meu irmão é a minha versão masculina, mas bem quieta, bem reservada. Em silêncio, né? O Paulo é mais na dele, e eu falo que a minha irmã, ela é uma mistura de nós dois, né? Nesse âmbito de cuidar, ela, na ausência da minha mãe, eu falo que ela cuida muito da gente. E o que é muito interessante de dizer da educação física, que quando eu fui escolher qual faculdade que eu vou estudar. Que foi isso, eu não ia conseguir fazer uma faculdade pública, eu ia ter que trabalhar para estudar, então aonde? Aí eu fui fazer na FEFISA, que era uma faculdade de educação física há mais de 40 anos, só de educação física. Os meus professores da escola, olha qual a importância que tem o professor, né? Que impacta realmente vidas. É onde eles estudaram, era onde eu estudei. Então eu fui estudar lá, que é uma faculdade que era em Santo André, hoje não é mais, é uma escola, mas era uma faculdade muito peculiar, porque não é uma grande universidade, onde você cruza com a galera da publicidade, da administração, do direito, da pedagogia. Não, era só educação física, e era muito especial. Porque todo mundo estava do mesmo jeito, vestidos do mesmo jeito, de chinelo, de tênis, de agasalho, e todo mundo se olhava por igual. Então essa ambiência social também nos reflete em quem a gente é. Claro, com certeza. De a gente olhar com igualdade para os outros. E aí, me formando na educação física, eu fiz todos os estágios, né, tive essa oportunidade. Mas eu sempre quis ser professora da escola. Eu acho que o professor da escola, ele tem você passa pela vida dos seus alunos e tem uma importância gigantesca. Que tiveram na minha. Porque eu mudava de casa, eu tinha minha mãe, meu pai e meus irmãos, mas onde eu estava? Onde era a minha segunda casa? Era a escola. A escola, A escola tem uma grande influência. Tanto é que realmente as suas influências ditam quem você é. Sim. As 5 pessoas que você mais convive, realmente as pessoas que mais impactam não quem você é. De fato, pelo seu jeito de ser, de comportar. Então eu acho que a escola, pra mim, ela tem um brilho nos olhos. Mesmo eu tendo todas essas questões da mudança, de resiliente, de ressignificar esse ambiente, esse espaço. E eu ficava assim, nossa, porque o que eu queria também? Estar com as crianças que também passavam pelo motivo que eu passava. Sim. Né? Por mais que a gente se mudava, eu era filha de um pai alcoólatra, que ficou um período grande sem beber, né, adicto. E meu pai bebia e era um show da Xuxa, sabe? Era de briga, não tinha muita conversa, agressivo. Então, a minha mãe viveu esse casamento para cuidar desse marido, desses filhos e do trabalho. Né? Ela cuidava da casa e ajudava também na farmácia. E aí, quando ela se desgastou esse relacionamento, ela não aguentou mais. E ele também, por sua vez, toma uma decisão de se separar 20 anos de casados. Uma coisa é você ser criança e você tá você crescer com seus pais separados. Sim. Uma coisa depois de 20 anos, realmente, aí o seu super-herói vira quem é aquela pessoa, você desconhece, porque ele foi o primeiro divórcio da família. Eu acho que isso também, para eles, tiveram um peso grande da parte do meu pai. Então, assim, ele também estava lidando com isso. E entender e aceitar que o alcoolismo é uma doença. Quantos anos você tinha quando eles se separaram? 18. Nossa, 18 anos. E a gente, assim, só de você falar, bom, se você viveu 18 anos eles estando juntos,
Foram 18 anos, seu pai bebia durante esses 18 anos? Ele ou não? bebeu um período e ficou um tempo sem beber. Quando os meus irmãos nasceram, ele ficou esse período adicto, né? Ficou quase 10 anos sem beber. Então eu falo que os meus irmãos não lembravam do meu pai, não tinha essa memória do meu pai bebendo, brigando. E aí quando eu tinha 18, meu irmão 13 e minha irmã 12, eles começaram a entender o que é isso. O que está acontecendo? Porque quando se recai, recai de uma vez. Mas e pra você, como que era isso? Pra mim era muito difícil entender tudo pelo contexto, porque eu imaginava. Como minha mãe também superou o período de cuidar e estar junto, mas também entender que aquele momento de separação era a melhor coisa para eles. Porque a gente já tem paz, né? Sim. A gente já tem paz em casa. Embora mudou tudo, né? Muda tudo não só financeiramente, porque ele faliu a farmácia. Então a gente estava vendo naquela situação da falência, porque antes da reforma do SUS, hoje se dá remédio, né? Nos postos de saúde, nas UPAs, antes não tinha isso. Mas como a gente morava numa comunidade muito pobre, meu pai dava os remédios. Então eu lembro do meu pai fazendo curativos nas pessoas e não cobrando. Coisa que hoje a gente encontra mais acessível, mas há 25 anos atrás não era assim. Então, assim, de eles terem crianças doentes e ele não cobrar esse remédio. Então, assim, por conta também da má administração dele, ele faliu. E ele faliu, eu falei, e ele faliu também. Bom. E ele também. Então, e aí você vai entendendo, você vai amadurecendo e você vai vendo que isso são escolhas. Sim, são escolhas. Mas o que também fazia dele não conseguir se superar. Também tinha as questões dele, as crenças limitantes dele, as questões de superação dele, né? Então, eu tinha que entender que o momento da separação deles era pra gente ter paz. E a gente teve paz mesmo. As pessoas falam assim, mas como foi a separação dos seus pais? Paz. Paz para eles viverem a vida deles, né? Também. E é tão, assim, eu sempre costumo falar, né, que quando a gente fala de um problema que a gente viveu, a gente já está curado. E quando eu vejo você falando, né, porque assim, a questão não é nem a separação, né, a questão maior é o alcoolismo dentro da família, né? Então assim, a gente vê muitas pessoas preferindo falar que são o que são pelo meio onde elas viveram, do que propriamente pelas escolhas que elas têm. Então assim, é muito legal ver você falando sobre isso. Não, eu não sei quais eram as condições do meu pai, porque a verdade é assim, você não sabe o que ele viveu. E o que levou ele a ser alcoólatra, beber, e colocar a família numa situação desagradável. Porque como eu fico imaginando, porque eu não sei, porque eu nunca convivi, né? Mas eu fico imaginando uma criança ou um adolescente, que a gente fala que é a fase dos aborrecentes e não dos adolescentes, viver uma vida onde você vê que seu pai bebe e ainda por cima tem um comportamento violento. Seja verbal ou agressivo fisicamente, mas é violento. Sim, psicológico. E ver você falando numa naturalidade, isso é muito legal. É a certeza de que você superou e que está tudo bem. E quando você supera, você entende o lado do outro, que isso também é legal. E por uma decisão de ter a sua vida totalmente mudada e transformada. Então eu não sou o meio onde eu vivo. Sim. Eu resolvi pegar o meio onde eu vivo, da minha mãe, e também do meu pai, porque pelo que você fala, o seu pai também era bondoso, porque o fato dele fazer os curativos, dar os remédios, quando na verdade ele não cobrava, isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo. Saber que as pessoas, que daí é o que a gente estava falando antes de estar aqui, a resiliência. Sim. Isso é muito legal. Sim, a gente tem que focar na solução, né? Se a gente ficar pensando só no problema. Então, assim, e uma coisa que foi muito legal, né? Como a gente não tinha rede de apoio, família aqui perto, nossa família era toda do Paraná. Então, quem é minha mãe? Quem ia socorrer a gente? Então, ela foi nutrida, uma mulher de muita fé, né? Ela falava, não, vocês vão trabalhar, vão estudar, e vão ser gente. Então, assim, não tem outro caminho. E o caminho é da oração, e aí o que vai... E a oração, ela vem composta da ação. Sim. Então, não adianta a gente só, né, falar e pedir, e cadê a nossa prática? Sim. Então, ela foi trazendo isso pra gente. Falou, então, vamos ficar com vocês, vocês vão estudar, vão trabalhar com essa gente, tá tudo bem. E eu vou cuidar. Né? Então, assim, olha, me emociona porque é isso. Como a gente cuida dos outros. Quando a gente é curado, a gente cura as pessoas ao nosso redor. Sim, verdade. A gente tem esse poder mesmo de intervir e de estar junto com as pessoas. De que maneira? Você, quem não é visto, não é lembrado. Como você quer ser lembrado? Uma pessoa que agrega, uma pessoa que transforma, uma pessoa que tem impactos relevantes, ou uma pessoa que vai ficar mais do mesmo? Não, gente. A gente tem esse poder de... eu falo que o grande ouro do século XXI é o networking. Sim. Os relacionamentos. Como você quer se relacionar com as pessoas que você nem conhece ou que você passa a conhecer? Como você quer ser lembrado?
Então, no nosso dia a dia, a gente tem que realmente se fortalecer. Mente, corpo, espírito, né? A sua vida social. A gente tem que pensar no amanhã. Como você quer daqui 5, 10 anos? Como eu quero estar? Mas como eu quero estar realmente vivendo já como se eu tivesse ganhos, né? Eu não era mãe, me tornei mãe. Mas como eu tratava as crianças antes de ser mãe? Sim. É o reflexo de hoje fez dela. Sim. De como eu vou cuidar, de como eu vou tratar, de como eu vou zelar. Então, assim, às vezes eu falo, né? Nossa, às vezes eu tô ali, que eles vão tirar a gente do eixo. Sim. Né? Do nosso... Eu falo, como será que eu gostaria de ser tratada? É como eu vou tratar. É como eu vou educar. É muito difícil você não criar uma criança hoje na base da violência. Como a gente vê, a gente é resquícios dessa educação. Sim. Tradicional, violenta, e era assim que tinha que resolver. Mas e como que você quer fazer diferente? Você tem a oportunidade de conseguir um pouquinho mais de expansão de consciência e de praticar. Você vai praticar, né? O que você quer dessa educação. Não só de uma educação positiva, não só de uma educação participativa, mas de uma educação que você acredita que é o que você vai deixar de legado. Eu sou legado que meus pais deixaram para o mundo. O que eu posso? Então eu vou ser um ser humano melhor a cada dia? Eu vou ser um ser humano melhor a cada dia, dando a oportunidade de educar a Estela para ela ser. Porque vai ter um dia que eu não vou estar mais. Como meus pais não estão, mas eu estou. Sim. O que eu faço? Né? Então o que eu sou? Então eu falo que o Mulheres Empreendedoras, ele vem nessa via que eu vou trabalhando, vou estudando, eu falo que eu me tornei marido da minha mãe e pais dos meus irmãos por um período. Sim, porque alguém de muita força tinha que unir e estar junto com essa família. Aí você fala, realmente, eu não era pessoa que sair de bordo. Como que eu vivi voando com a minha mãe, meu pai, minha mãe, né? Meu pai não sabíamos onde estava. Minha mãe e meus irmãos. Não fazia sentido. Né? Eu sou família, então eu vou prezar pela minha família. E aí eu vou estudar, vou trabalhar. Trabalhei 12 anos com projetos e programas sociais na minha cidade, né? Em São Bernardo. Trabalhei em mais de 14 bairros. Você foi funcionária pública, né? Você funcionária pública, sim, a né? Fundação Criança era uma autarquia da prefeitura, então a gente, né, tinha o mesmo estatutário, sim, como os funcionários públicos. E aí trabalhei 12 anos com projetos e programas sociais, sendo parceiros da escola. Mas é engraçado, né? Eu atendia a minha família, as minhas famílias, que era eu. Aquelas crianças, aqueles adolescentes, aquelas mães, aqueles pais, eram eu. Era a minha família. Então, assim, eu pude por um grande período, não que eu não faça isso hoje, também ainda faço, professorando todo dia. Mas é aquilo que eu falo, que débito social que eu tenho, né? Que legal. E que bom poder ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que as crianças podem ter um período na escola e no outro período estar lá. Sim. Fazendo aula, né? Nos projetos tinha aula de esporte, de artes, de música, de capoeira, de dança. Mas eu estava ali também sendo alguém norteador, né? Sendo luz, para iluminar outros caminhos, para oportunizar aquelas crianças também terem outras escolhas. E aí, por um período longo, eu trabalhei também com um grupo de ginástica e dança à noite, então eu já empreendia, que eu venho de uma família de empreendedor, concorda? Seu pai, né? É muito engraçado que assim, a gente como psicanalista, né, a gente tem uma mania, não é mania, eu acho que isso já é de mim, né? Observar. Né? Porque quando você começa a falar, eu te conheci hoje, mas eu consigo ver que você tem assim, você tem o seu lado empreendedor do pai e a sua resiliência da sua mãe. Sim. Essa força, né? Porque como você fala da sua mãe, eu fico imaginando uma mulher falando, cara, é o seguinte, eu não tenho tempo para chorar, eu tenho 3 filhos para criar, bora se levantar, sacode a poeira e vamos embora, vamos viver. Exato. E assim, vejo um pai que mesmo ele tendo problemas com álcool, era um pai que demonstrou para vocês que o que ele queria era ser empreendedor. E ele foi, ele lutou por isso, independente de como. Sim. Mas ele estava lá como empreendedor. Então assim, é muito lindo ver que você tem 50% do seu pai e 50% da sua mãe. É muito legal. E aí quando ela fica com esses filhos, ela fala, o que é que eu vou fazer? Porque eu vivi para trabalhar da farmácia. Ela soube fazer tudo. Vender, comprar, organizar remédios e aplicar injeção, medir pressão, tudo. E aí ela fala, mas eu não posso, porque eu não sou farmacêutica. E ela fala, ainda vou ter a minha farmácia. Ah, eu vou ter. E ela tinha aquilo como uma meta a ser atingida. Muito legal, né? E aí,
Beleza. E aí ela fala, o que eu vou fazer? Ela fala, ela olha para um lado, olha para o outro, não tem família perto, não vou ficar me lamentando. Porque na separação a farmácia ficou com a tua mãe? Não, faliu, acabou, fechou. Fechou. Mas aí a gente tinha o salão que era da farmácia e a nossa casa no fundo. Entendi. Aí ela falou, sabe o que eu vou fazer? Isso aqui a gente não usa mais, isso aqui não usa mais, não usa mais. Beleza, vou vender. Abri um brechó, da onde era o salão da farmácia. E começou a avisar todo mundo da vizinhança. Você precisa de alguma roupa, alguma coisinha? Eu tenho lá, hein? Você precisa de algum calçado, alguma coisa? Você vê se você encontra lá. Olha, não sei o que. Então assim, ela começou a pegar. Marqueteira também nada. E eu, no meu trabalho, comecei a entender que tinha bazares. E aí tinha os bazares. E aí eu falava assim para a organizadora, eu falei, olha, quando acabar o bazar, o que não vende eu quero arrematar. Por um valor significativo. É bom, tá parado, vai ficar parado. Você quer passar pra frente? Eu pegava, comprava, arrematava o bazar e levava pra minha mãe. Entendeu? E as contas de casa a gente sempre foi dividir. Eu falo assim que hoje comer um bife inteiro é uma alegria, porque eu sempre dividi um bife em 4 numa boa. E tava tudo certo. E é muito engraçado porque às vezes as pessoas vão comendo e se você comer tudo no prato, a minha mistura sempre fica um pouco por final. Pra eu realmente degustar, mas depois que minha mãe eu cheia, né? Então assim, é muito engraçado. Às vezes eu tô comendo, meu marido me fala, você vai comer junto com a carne? Eu falo, espera um pouquinho. Então daqui a pouco eu como. Porque é uma forma de prazer, de você sentir esse sabor. Porque é tão importante. Olha que legal eu poder hoje comer. É simples, mas isso a gente nem tem. Sim, verdade. E eu tenho que valorizar, né? E o formato que você olha para aquilo. E aí eu falava, minha mãe falava, a gente nunca passou fome, nunca passamos necessidade, mas ela sempre se conectou com outras pessoas. Ela foi lá e falou pro dono do mercado do bairro. Ela falou, olha, meu marido foi embora, minha filha trabalha para estudar, os meus filhos são adolescentes e eu preciso comer. Porque uma coisa é a gente não ter água à luz, outra coisa é a gente ficar sem comer. Sim. E ele falou, não, senhora Dona Inês, a senhora vai, pode pegar aqui e pagar quanto puder. Olha. Você vê, né? E é isso, ela vai se conectando e falando da sua verdade. Porque não adianta vir aqui falar uma coisa que eu não sou. Verdade. Ou contar uma história mirabolante de fim, de superação, mas eu não viver isso. Ou então eu esquecer de onde eu vim. Não tem nexo. E aí eu falo, né? E é assim que a gente foi se organizando, né? Se organizando financeiramente. Eu falo que nunca faltou. Deus, né? Sempre proveu pra gente. Nunca faltou. Mas também nunca faltou fé. E nunca faltou atitude para poder continuar. Que emoção. Nossa, é mesmo, é uma história emocionante mesmo. E aí a gente pega uma mulher que vai fazendo tudo para que seus filhos comam e vivam e usem essa inteligência para o bem. Ela quis ser a nossa melhor amiga. Então a gente tinha liberdade, a gente tinha autonomia para acertar, mas saber que ela estava lá. Então isso é muito legal de dizer que por mais essa ausência paterna, né? Eu falo das mães solos, eu tenho uma loucura de hoje. Eu não sou uma mãe solo, eu sou filha de uma mãe solo. Quantas mães solos tem? Milhares de mulheres que tomam a decisão de estar com seus filhos para poder fazer qualquer coisa da vida dela e tá tudo bem. Falo que eu tenho a maior gratidão no mundo de ter ser filha de uma mãe solo, de uma mãe que pôde olhar para os filhos e a gente ser o motivo de vida dela. Sim. Né? Eu acho que isso é muito legal. Que o que mais te motiva, o que você faz, tem as suas questões pessoais, de realização, mas para quem? Por quê? Para quem você faz isso? Sim, com né? certeza. Para quê? Por quê e para quem, né? Porque é para quem? Igual você disse antes, e para quando? Mas se não é agora, quando? E é muito legal de dizer que assim, eu falo no lugar de filha. Sim. Muitas mulheres vão falar, fala de mãe solo. Tá, então fala no lugar do seu filho, da sua filha. Você sabe que tem o meu nome, né? É um nome de. É uma deusa de Odin, né? Dos deuses guerreiros, que é as Valquírias, né? E por um tempo eu também fui mãe solo. Né? E aí, eu, assim como a tua mãe, falei, cara, não tem tempo, bora seguir. Sim. E eu lembro, e hoje, meus filhos, né? Um tem 21, o outro tem 16. Quando eles estão ali desanimados, eles chegam, às vezes, tá com problema, ou, sabe, preguiça, será qualquer coisa. Eu olho pra cara deles, ou quando eles vão fazer alguma coisa e eles acabam perdendo, né? Eu falo, filho, na vida a gente se ganha e se perde. A gente se perde mais do que ganha. Mas é o seguinte, desistir
não é uma opção. Vocês são filhos de Valquíria. Como é o nome da sua mãe? Inês. Você é filha de Inês. Então, assim, a gente saber, e meus filhos, e aí eu vejo neles o que você realmente está fazendo agora, né? Tipo assim, honrando aquela mulher que foi a sua referência, que é a Inês. A Inês foi uma mulher de referência para você, de força, de resiliência, de cara, a gente não tem tempo para desistir, a gente não pode desistir, porque eu tenho 3 criaturas que eu amo, mais do que tudo, mas de saber que ela é essa fortaleza, né? Então, assim, hoje eu falo em nome da sua mãe, porque eu passei pelas mesmas coisas, e eu falo até hoje para meus filhos, eu falo, olha, vocês são filhos de Valquíria. Filhos de Valquíria não desistem. Filhos de Valquíria não ficam caídos, se levanta. Então, assim, saber que hoje eu estou aqui falando com uma mulher que foi mãe, que foi filha de uma mulher muito semelhante, que eu também vejo você muito semelhante comigo, é muito gratificante. E a gente honrar a nossa ancestralidade. Total. Eu acho que as pessoas têm que começar a conhecer as histórias delas, das mulheres que vieram antes dela, para poder dizer, olha como a gente desbrava um caminho que talvez elas gostariam de ter vivido. Sim. E elas não puderam por N fatores. Então, assim, né, hoje eu falo muito, né? Eu sou Inês falando, mas eu fui Inês, eu fui Prisciliana, eu fui Emília, olha quantas mulheres que eu não fui. Né? Então, assim, de trazer hoje e falar assim, olha, a gente vai assim, romper barreiras. Todo dia a gente está rompendo barreiras. E é muito incrível, né? Quando a gente honra, né? A gente agradece a nossa ancestralidade, muitas portas vão se abrindo e muitas outras mulheres você vai fazendo com que entenda esse processo. Sim. Então, assim, e tem tudo isso envolvido. Eu, por exemplo, de 16 netos da parte do meu pai, eu sou a única que casei com preto. Porque eu venho de uma família muito preconceituosa e eu sou a única que casei com preto. Né? Eu poderia pegar um negro, e aí vai fazer o quê? Né? E é muito legal, porque olha como você vai desbravando uma caminhada. Vai quebrando o conceito. Eu vou fazer o que eu quiser, com que me trate bem, que me faça feliz. Então você não tem que ter um padrão de como é que tem que ser um padrão tem que ser assim, não. E as pessoas elas têm que se respeitar a opinião dos outros, onde tudo tem respeito. Tem livre, né? Você tem uma liberdade, você tem livre opção de escolha. Igual eu escolhi minha opção, escolhi meu marido, né? E em algum momento da vida eu escolhi que eu tenho uma filha, minha filha está aqui, né? Hoje Estela, e eu acho que Estela vai ser uma criança de uma geração muito tranquila, porque assim... A minha irmã chama Estela. Que linda! Minha irmã mais velha. E assim, a Estela, ela vai... Você fala assim, olha, eu sou mãe de um pai preto, de uma mãe branca, eu sou o que quiser. E assim, eu sou preta. Você imagina, aí você fala, nossa, mas você é clara. Mas existe mais de 35 tons de pele preta. Sim. Então existem vários tons. Sim. E assim, não é porque antes era uma coisa das pessoas se não assumirem a sua identidade, né? Não assumir as suas características. Não, gente, é bonito também esse preto. Claro que é. Então, mas assim, a gente vai desbravando o caminho dessa afrodescendência com muita leveza. Então, assim, é leveza, porque você tem que tratar isso com muita leveza. As pessoas vão aceitando, sabe, as suas características ao longo de um processo, então vai se identificando depois, mas desde que um dia ela entre que par de cor de papel. Sim, né? Mas você acha que, quando você fala sobre isso, você acha que ainda existe você, né, pelo que você fala, pela forma que você está falando, existia um preconceito, né, lá atrás, que foi vivido pela sua família e você vivenciou isso. Hoje você ainda sente isso, claro, não pelo seu pai, pela sua mãe, porque hoje eles estão descansando, mas dentro hoje da sociedade, você consegue ainda sentir que existe preconceito? Olha, de uma sociedade de maneira normal, geral, sim. Eu acho que assim, na minha família, né, o Rodrigo ele vai trazer o Rodrigo de dread, você imagina? Que situação. Fica precisando do meu jeito. Não, mas ele é isso que eu ia falar, ele é professor de capoeira, gente. Óbvio que ele ia ter dread. E assim, e ela falava assim, e quando eu o conheci, eu falei, eu vou dividir a minha família, vai olhar pra você, ela falou, sou acostumado, É assim, o mundo preconceituoso. Ele fala, se a gente for andar no shopping, os seguranças vão ficar olhando. Mas é o que você estava falando, né? A gente não pode romantizar as coisas. Não. Né? Ai, nossa, não, hoje... Não, eu falo, gente, nada é romantizado, porque é o que você falou. Não adianta a gente vir aqui e falar uma coisa que é verdade. Né? Então, assim, esse tempo atrás eu estava até conversando com meu filho, eu falei, filho, ainda, eu explicando para ele sobre o preconceito do meu filho, ele é pardo mais para morrer mesmo, do que branco. E assim, são filhos, ele é filho de
eu sou branca e o pai dele é branco, mas, e aí na certidão de nascimento dele veio pardo, nós colocamos pardo, porque branco eu não sou, mas preto eu não sou. Então assim, e aí ele passou na polícia militar, e quando ele passou para a próxima fase, hoje ele é militar da base aérea, mas ele passou também para a polícia militar, né, de rua. E quando ele foi levar a documentação dele lá, ele não passou por cota, mas colocaram ele lá para levar os documentos e lá estava escrito pardo. E ele levou a certidão de nascimento dele e puxaram lá e viram que eu branca, o pai branca, sei lá se a gente é branca. Resumindo, falaram que ele não era pardo. Aí tá, só que também ele não é branco e também não é preto. O que ele é? Você acredita? Sabe, então assim, eu acho que isso, as pessoas elas estão demorando muito para evoluir. Muito para evoluir, sabe? Então assim, as pessoas elas têm que se aceitar como elas são. E se te denominar uma cor para que você em algo, e você fala assim, meu, que mundo estamos? Nesse mundo mesmo que segrega, nesse mundo mesmo que não olha para os lados. Tanto é que quando Mulheres Empreendedoras nasceu, a gente tem várias ações nesses 6 anos. E hoje nos nossos produtos do grupo são os cafés de negócios, né? É um encontro mensal que a gente encontra a mulherada do nosso grupo e quem quiser vir participar para conhecer o nosso trabalho, para também quiser vir fazer parte do grupo, a gente pensa assim, eu fiquei pensando, né? Mês de novembro fala da consciência negra. Cara, tem que ter esse dia, por diversas questões, mas isso a gente tem que praticar todos os dias. Todos os dias. Então, assim, as mulheres, olha só, no dia do nosso café de negócios, a gente teve 15 mulheres, 15 empreendedoras nos seus diversos segmentos, para fazer seus pitches de negócios, sim, todas mulheres com tons de pele preta. Porque elas estão escolhendo onde elas querem estar. Sim. Elas estão fazendo e trabalhando muito para alcançar caminhos que olham muito. O que será que as mães delas eram? Sim. E elas escolheram não ser, e tá tudo certo. Então, assim, é muito legal quando a gente vai falando sobre isso, sobre essa relação dessa educação antirracista, porque a gente tem que começar a entender que a cor da pele, dane-se. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma do profissional que você é. Agora, que existe mesmo esse sofrimento que vem em cima dessa situação, vem mesmo. Porque, bom, por exemplo, a gente frequenta o mesmo mercado há 5 anos, a gente quando se mudou para aquela região. Antes a gente andava no mercado e o segurança andava atrás de nós. 5 anos depois o Rodrigo entra no mercado, cumprimenta a segurança e vai fazer compra normal. Então assim, mas precisa de passar por isso, sim. Aí você olha o segurança e ele é um negro retinto. Sim. Aí você fala assim, cara, é assim o mundo. É assim o mundo, é assim onde a gente está inserido. Né? Assim onde isso é ali, isso é ali. Então, eu falo que a geração dela vai olhar assim e falar, gente, mas não vai ter mais isso até lá. Aí eu espero. Eu também espero. Eu ainda acho que a gente vive ainda uma sociedade muito preconceituosa. Eu falo até não só do racismo, como também de, por exemplo, eu lembro que na minha época, eu já tenho 47 anos, na minha época eu tinha uma amiga minha que o pai dela era alcoólatra. Ela era rejeitada na escola por conta disso. Eu era a única amiga dela. Então assim, e eu lembro que foi até uma situação bem assim complicada que a gente estava na Fufá, a gente participava no 7 de setembro, eu adorava, né? Tocava lira e tal, e ela tocava prato. E eu lembro que a gente ensaiando, ela joga os pratos no chão e sai e entra correndo para a escola e vai para dentro do banheiro e começa a chorar. E aí eu olhei e falei, gente, o que está acontecendo? Sai correndo atrás dela, foi até o banheiro, chegava e falei, cara, o que aconteceu? Aí ela falou assim, sabe aquele homem que está lá no meio da fanfarra e que está todo mundo tirando sarro? Alcoólatra, que estava alcoolizado? Aí eu falei assim, ela falou, é o meu pai. Aquilo ficou tão marcado para mim, tão marcado. Uma vergonha, né? Vergonha, por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ali à volta estavam chacota, estavam com preconceito, gente. Uma falta de respeito tremenda, né? Então, assim, eu falo que. E hoje eu vejo que às vezes eu passo na rua e a gente vê alguma pessoa ali alcoolizada ou uma moça negra andando no meio do caminho, você ainda escuta chacotas. Sim. Então eu ainda acho que ainda nós estamos vivendo ainda num mundo muito preconceituoso. Muito preconceituoso, né? Então assim, hoje eu tenho minha irmã casou também com o marido dela é negro, e o filho dela, ele fala assim, eu sou preto ou sou branco? Aí você tem que olhar por aí, você vai escolher. Isso, você sabe. Vai de quem? Igual a Estela, quando a Estela nasceu, foi muito engraçado, né? Porque eles não nascem, eles nascem mais claros, né? Sim, e depois aí, eles vão, né? Vai ter foto dela daí também depois. E aí,
Rodrigo foi registrado, tudo certo? Preto, beleza, preta. Aí tá, a gente foi na UBS para fazer a vacina, né? A vacina. Aí chegamos, que eu tô com a neném aqui enrolada, que tá, ela nasceu no frio, no inverno. E aí eu falei assim, e aí a moça da UBS tá fazendo a ficha, fala, qual a cor da criança? Aí eu falei, preta. Aí ela olha pra mim, olha pro Rodrigo, olha pra mim. Aí o Rodrigo, preta. Preta. Então assim, porque se a gente também não abre esse caminho para a Estela saber que ela é filha de um pai preto e que ela tem essa descendência sim, e que tá tudo bem. Mas Você não pode, então sim, mas eu acho que a branquitude ela vai maquiando algumas coisas, que a gente vai fingindo, sabe quando você finge que aceita e tá todo mundo bem? Não é isso. Então eu acho que essa aceitação hoje eu cuido de cabelo com cacho. E eu falo, meu Deus, há 3 anos eu gastei tanto já com creme para pentear, quando eu gastei 40. Então assim, por que é isso? E o Rodrigo fala, não é pouco, é muito. Porque é bonito e tem que ser lindo. Tem que ser hidratado e ficar lindo, né, gente? Lindo, né? Então assim, olha quantas mulheres hoje fazem essa transição capilar, mas é uma transição de resistência, de aceitação. Sim. A filha dela foi no cabeleireiro e aí ela pegou a cabeleireira, não, vamos fazer uma escova para deixar o cabelo liso, não sei o que lá. O cabelo dela é a coisa mais linda. Aí fizeram. Ela chegou na casa dela, ela tomou banho. Porque ela tem que entender que o belo, desde pequeno, é bonito assim. Agora que ela vai crescer, que ela vai escolher, que ela vai pintar, que ela vai alisar, que ela vai fazer. É a forma dela. É outra coisa. Sim. Mas assim, você tem que aprender. E a sua base, a sua primeiríssima infância, ela é muito peculiar. Né? A gente fala que o Brasil tem questões também que vai pautar lá na área da educação, que é de alimentação na primeira infância. Sim. Olha quantos o seu trabalho, o seu cérebro tem que ter, mas isso é tratado lá desde quando você. A sua gestação tem peso importante. E você trabalhava nesses projetos sociais, né? Com projetos sociais. Você fala com extrema certeza, né? Sim, você vivenciou isso. O tempo inteiro, todos os dias. Eram crianças carentes que você fazia o trabalho? Sim, nas comunidades. Tinha os projetos dentro das comunidades. Tem as escolas, a gente fala do território. Tem a escola, tem o UBS, tem tudo, os comércios e tem os projetos. Então a Fundação Criança hoje também é uma instituição que não existe mais em São Bernardo do Campo. Foi uma instituição também de mais de 25 anos, mas não tem mais. Era uma instituição que cuidava também dos abrigos da cidade, tinha os abrigos, tinha a medida socioeducativa também, tinha a situação de rua e tinha os grupos de famílias, enfim, diversos trabalhos. Então foi muito importante para mim, porque eu vivi aquilo, né? Quantos anos você ficou fazendo isso? 12 anos. Aí eu peguei e fui aí eu falo, né? Contava com a minha mãe essa história. Eu falava, mãe, eu jogo no Corinthians. Mas o Real Madrid me chamou para jogar lá. O que eu faço? E aí minha mãe, como uma maravilhosa mãe, fala, decisão é sua? Óbvio. Mas e se for, não dá certo, você tem? Tudo bem. E aí a gente vai pro próximo. Eu falava, porque era muito, sabe aquela pseudo-ideia da segurança do trabalho? Sim. Só que eu estava trabalhando já há muito tempo com pessoas que já estavam cansadas do serviço público. Então você tem que fazer o quê? Você vai trabalhar das 8 às 5, mas ninguém coloca uma arma na sua cabeça, você tem que estar lá. Sim. Mas as pessoas já estão adoecidas por diversos contextos, esperando se aposentar, pedindo licenças, atrapalhando a vida dos outros que tem, mas são proativos. E aquilo começou a me minar. E aí quando eu tive a oportunidade de ir trabalhar em outro lugar, eu olhei só para o meu financeiro e falei, como que vai ser compatível a isso? Mas eu quero viver outros ares. E a minha mãe vendo que não ia ter mais um plano de carreira. Eu entrei como educadora pleno, virei educadora sênior, coordenadora dos projetos de referência naquele território. Não ia mais se eu não seguisse uma carreira política, sabe? Então apoiar e tal. Sim. Então eu sempre fui muito isenta a isso. Eu tenho que trabalhar de qualquer forma. Não pode estar lá, pode o B, pode o vermelho, pode o amarelo, o verde, o azul ganhar. Você tem que vir aqui trabalhar, não tem? Eu também. Então, eu não tinha isso. Eu falava, então, pô, mãe, eu vou lá. Eu jogava no Corinthians, fui jogar no Real Madrid. Pediu exoneração do cargo. E aí, imagina, para fazer isso, mas eu pedi, licença de 2 anos, eles não me deram. Aí eu tinha uma chefe que ela falava assim, que ela só falou assim pra mim, quando eu falei pra ela, eu tive a oportunidade para ir pra uma outra cidade, trabalhar, tem como ter, não é no mesmo município, então pode, né? Você pode me dar aquela licença de 2 anos e tal? Ela falou, não, só quero saber se você volta ou não das férias. Quer dizer, você foi honesta, sincera, Sim. Porque você poderia inventar qualquer outra história. Sim, sei lá. E aí eu não pude. Podia inventar, sei lá, quero fazer um intercâmbio. Sim. E não, né? Cada um faz o que quer da vida.
E aí ela falou, não, só quero saber se você vai voltar das férias ou não, só conto com você. Eu falava, nossa. Às vezes é isso que a gente quer, né? Que a gente quer que o Espírito Santo você responda. Que aí realmente vai te fortalecer, né? É a sua decisão. Sim. E eu falei, ah, tá bom. Aí eu peguei, né? E fui falar, eu queria falar com o presidente. Eu fui falar com o presidente da instituição. Eu falei, olha, queria que o senhor pedir licença de 2 anos. Ele, a gente está no ano eleitoral, não posso. Aí eu, poder lá no fundo pode, né? Acho que pode. Aí eu falava assim, mas não, o senhor me manda embora? Porque eu tenho todos os meus direitos, me organizo financeiramente, né? A educação financeira, como eu já vim de um histórico que já não é muito favorável, Sim. falei assim, e eu moro numa região metalúrgica, então as pessoas trabalham, estudam, trabalham e estão reaposentando no lugar, né? Sim. Eu venho com essa educação local, meu território lá do ABC, é isso. As grandes, então a gente tem essa educação de quem convive com a gente dos nossos lados, é isso. E eu falava, aí ele falava, não, como? Não, porque aí, imagina, tem um porquê fazer isso, o seu histórico tem sindicância, não posso. Eu falei, então eu tenho que sair. Tem, mas é a sua decisão. Aí eu, Fiquei pensando, quantas pessoas realmente elas não querem ajudar o outro, ela não quer. Não ajuda. Não ajuda, não olha para além. Fala, podia ser o meu filho pedindo para mim, minha filha, como se fosse. Eu falo que as minhas relações, elas não são rasas, elas são profundas mesmo. Sim. E isso tem que ser pra vida. É pra vida. Não dá pra ser, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí fui, né? Falei, eu vou tentar. Fui lá na escola, conheci a escola, me apaixonei. Falei, que legal, vou viver essa experiência. Tudo bem, fui. Então saí do Corinthians, fui pro Real Madrid, fui jogar. E aí o que acontece? A escola cresce de uma forma exponencial. E aí a dona da escola olha para o financeiro da escola, né? E para ter estratégias para comprar as casas do lado. Então, para comprar casas do lado são casas milionárias, né? E aí ela tem que mexer na folha de pagamento dela. E aí? Diminui o seu. Para investir, não, eles, professor de escola privada, tem sindicatos, tem outras coisas, né? Da escola particular. E aí ela teve que mandar os últimos 10 colaboradores contratados embora. Para ficar com quem já estava, para ter que mexer com questões dela. Então ela manda embora, né? Mexe na folha de pagamento e aí ela consegue investir cada vez mais para a compra dessas casas, que é o financeiro. Eu estou no time, né? Eu estou no grupo. Foi mandado embora. Exonerada do CAP, pediu exoneração do CAP, foi para a escola. Não, mas para você ver o tamanho do sonho, né? Você sonha, você realiza um sonho e depois esse sonho, puf. Sim. E aí eu falava, meu Deus, como assim? Não, pelo amor de Deus, né? Eu, muito, ela é muito querida. Ela, quando essa conversa com ela, eu chorei, falei, não, imagina eu, porque ela falou, olha, eu vou te explicar, tal, não. E aí as minhas aulas ficou com um professor que já estava lá, né, um professor super querido, já estava lá, o professor Alan, ficou com ele as minhas aulas e, enfim, eu saí. E aí eu falo, eu acabei de casar, como que eu falo com o Rodrigo? Também era professor, né? Eu acho que todas as minhas contas para pagar, que eu não tô legal, né, e tal. Não, comecei a atualizar meu currículo, fazendo o que eu tinha que fazer. E aí eu falo que do Real Madrid eu fui lá pro 15 de Piracicaba. Foi exatamente isso. Então eu jogava aqui um tempo, fui pra cá e depois eu caí lá. Porque eu não podia voltar nem para isso mais, né? Sim, ó. Por conta do trabalho, né? Assim, não é como. E aí eu falei, e agora? E aí eu fui viver uma fase do meu trabalho muito importante, que eu digo da questão do networking. Tudo que eu vivi de relacionamento, ressignificar, recomeçar, reviver, eu tive que fazer do meu lado profissional. E eu pensava, tem pessoas fazendo isso todos os dias. Toda hora tem alguém passando por isso. Tem. O que eu vou fazer? E aí comecei a mandar meus currículos, porque você continua, você tem a sua cabeça do CLT, né? Sim. E eu ficava, então, aí um aluno meu, foi meu aluno há 15 anos atrás, falou, professor, você não tem e-commerce? Estuda e-commerce, vai ter uma loja na internet e tal, não sei o que. Eu falei, eu vou estudar sobre isso. Fui ter o e-commerce, mas eu comecei a entender que meus clientes da loja, eu tinha que me conectar com as pessoas. Sim. Então eu tinha que conversar com as pessoas, me conectar, então tinha que ser interessante. Mostrar, falar o que eu estava fazendo. Mas eu sempre fui professora, então eu sempre tive aquilo também, né? Falava, então assim, eu falei, sempre vou ter que ensinar o outro também, até mesmo conhecer o produto, o algo, saber que isso é importante. E eu falava, e agora? Aí foi quando falei, opa, se eu consumo da menina que faz bolo,
Se eu compro batom daquela menina que vende, se eu vou na minha dentista, eu uso o trabalho delas, então elas também vão conhecer o meu, também elas vão conhecer o que eu estou fazendo. Mas e se eu ampliar isso? Se eu abrir esse horizonte para que elas também consumam e elas conheçam o trabalho de umas das outras, se elas se relacionarem, isso também é um negócio. Isso também dá certo. Com o intuito delas se conhecerem. E aí foi quando eu falei pra minha mãe, vou fazer um grupo com as meninas? Minha mãe falava, ela vai lá inventar moda. Eu falei, não, mãe, porque elas precisam se conhecer. Não foi assim que a senhora fez? Quando a senhora passou no maior, lá no fundo do poço, você não tomou um golinho de água, olhou pra cima e subiu? Eu falei, então eu tenho que estar com essas pessoas, mãe, porque elas têm que saber o que eu vou fazer de novo ou não. Saber que eu estou disponível no mercado de trabalho. Aí eu fui trabalhar num outro projeto social na cidade chamado Aldeias Infantis. Tinha um projeto dentro de escolas municipais com esporte. Depois fui trabalhar no camping, que o campo que é dos rotarianos, né, que administram, que é de jovens aprendizes, na também São Bernardo. E aí fui trabalhar numa assessoria esportiva dentro de um condomínio. Ó, você está dentro de um condomínio, no quintal de milhares de casas, olha quanto você tem que se relacionar. Porque as pessoas saem das suas casas para fazer a sua aula. Sim. Então assim, não é só você estar, as pessoas têm que estar para você estar. E eu falava assim, fui vivendo tudo isso. O meu financeiro, claro, foi a chão, a zero, mas eu aprendi a viver com pouco. Então eu falei assim, opa, se eu aprendi a viver com pouco, não tiver muito, eu vou ter que entender isso também para eu poder administrar melhor. Claro. Né? E aí eu falei, e agora? E a minha mãe, né? Aí até então, em 2018, a minha mãe, em 2007 eu casei. E a minha mãe e meu pai foi o primeiro dia que eles se encontraram depois de 15 anos, presencialmente foi no meu casamento. E foi muito legal porque eu combinava eu entrar com a minha mãe, mas aí eu falei com meu pai, quando eu tiver tal lugar, eu queria te casar na praia. Que gostoso. Bem legal. Alugamos uma casa na ponta da praia, então eu saí da casa e fui pra areia, que era uma das... Eu falei, meu pai, eu quero que você me espere ali pra você me abençoar pra eu poder chegar até, né, meu noivo. Aí meu pai falou, tá bom, mas aí eu vi que ele tava lá me esperando quando eu combinei quando ele chegou. E minha mãe tava, né, toda bonita, linda, tava me esperando, tudo, e ela, teu pai já chegou. Eu falava, então que bom, né, mãe? Tudo bem. E meus irmãos já em alerta, né? Porque meu irmão e minha irmã ficaram nessa questão de estar sempre em alerta. Sim. E eu super tranquila, porque era o meu dia, e era um dia que eles iam se encontrar pela primeira vez, por conta do meu motivo era eu. Então eu tava super de boa. E avisei o Rodrigo, sabe como é, né? Tá, o Rodrigo, tudo bem, então vamos lá. Os meus amigos, eu casei longe, né? Uma praia longe, então só foi realmente vamos lá casar a Priscila. Aí não tinha frescura, né? Com roupa, maquiagem, acessório, porque era pé na areia. Era muito simples. E choveu. E eu casei debaixo de chuva. E eu falei assim, meu Deus. E aí meu pai esperando uma guarda-chuva, né? Aí ela, não, olha assim. No meu casamento também teve guarda-chuva. Teve, é isso, é sobre isso. Aí eu peguei e falei, cara, vamos lá. E minha mãe aqui comigo, a gente indo. Eu falei pra ela, mãe, te amo. Ela também te amo. Eu falei assim, então eu acho que meu pai vai com a gente. Ela, quê? Aí ele veio, aí ele tava ali, eu falei, pai, vamos com a gente? Aí ele, vamos. Pôs de um lado do outro e fomos. E eu fui, né, fui entregue para o Rodrigo por eles. E no outro ano, aí meu pai infartou, em abril de 2018, faleceu. No dia do jogo do Corinthians, que foi campeão, então ele foi feliz. Mas a família toda corintiana. De berço, E aí eu falava assim, meu Deus, que vida, né? Como pode? Acabou a vida, tudo acabou. Fartou, o que tem que fazer? Então, assim, foi um super susto. E depois, nesse mesmo ano, minha mãe teve aquela antiga doença da barriga, né? Barriga d'água. Então, uma doença do fígado, uma doença hepática, e ela foi evoluindo nessa doença. Em dezembro de 2018 também ela faleceu. Então, no mesmo ano, tive essas duas perdas. No mesmo ano que o Mulheres Empreendedoras nasceu, que é onde eu fiz o grupo no WhatsApp, eu e minhas amigas, e disse para elas, isso não é um grupo de venda. Não é, porque a venda é uma consequência. Uma consequência de conexão, de atendimento, de relacionamento. Esse é um grupo de relacionamento. E a gente ainda vai ser um super grupo, um grupo gigante, de ajudar muito mais mulheres. Né? E aí foi. E aí no primeiro café de negócio, a gente fez um café coletivo com a mulherada, em 2019, para encontrar, já não tinha mais a minha mãe, né? Para encontrar essa mulherada, para dizer o que era. E aí esse grupo começou com eu e mais 7 amigas, me tornando 20, 30, 40, 50, 100, 120, 200. Hoje nós somos em 400 mulheres nesse grupo ativas,
que entende o intuito, que não é um grupo de venda, não é um grupo do condomínio, da igreja, de amigas, Sim. não, é um grupo de relacionamento de negócios, onde a economia circula entre nós, por isso que eu falei que eu estou toda de mulheres empreendedoras e é mesmo, tudo que hoje eu faço, uma das regras que eu tenho é que a gente consuma de nós, que a gente conheça o trabalho e o serviço uma das outras, pode ser produtos físicos, mas produtos e serviços, né, que oferece, então as pessoas elas têm que se conectar. Eu acho que pessoas que ofereçam serviços que não são produtos, uma coisa é você vender copo, uma coisa é vender papel, uma coisa é você vender um serviço, um atendimento terapêutico, um serviço de assessoria. Como você faz isso? Você precisa, as pessoas vão ver, é empírico, né? Mas como que você se conecta? As pessoas precisam saber onde você está e o que você faz. Então, assim, quando as pessoas sabem o que você faz, se elas não precisarem do seu serviço, elas vão conhecer alguém que precisa. Ah, com certeza. E aí é bíblico, isso é a lei, né? Bem bíblico. Você planta, semeia, você colhe. Sim. Você planta, semeia, você colhe. Hoje, o Mulheres Empreendedoras, a gente tem alguns produtos, né? Que é o café de negócio, que é o nosso encontro mensal. A gente tem o nosso grupo VIP, que é um grupo de aceleração de negócios. A gente tem uma trilha empreendedora, onde as mulheres passam por vivências de módulos vários, desde gestão de negócios, gestão financeira, networking, que elas entendam, né, como é ficar à frente da gestão do negócio, desde mulheres que são donas de grandes franquias, mas ela tem um negócio ali que ela tem que fazer essa gestão, Sim. ou alguém vai fazer por ela, então quem é esse alguém nesse rolê? Ou mulheres que empreendem como um plano B, ou mulheres que empreendem como é o negócio da vida dela, como, né, foi o da minha mãe, por uma necessidade. Uma coisa é você empreender por necessidade. 60% do povo faz sobre isso. Outra coisa é você já viver o seu sonho, né? Você empreende porque era um sonho, esse sonho deu certo, Sim. você vive o seu sonho. Outra coisa é você empreender por propósito, que eu acho que eu me encaixo, né? Porque é o que eu faço, se a gente fosse pensar no Ikigai, no estudo Ikigai, que você faz motivar a sua ascensão de viver. Sim. Você vive aquilo, vive mesmo na prática, é isso. É o que eu faço. Mulheres Empreendedoras, eu falo, é um negócio, hoje é uma empresa. Como professora, eu tive que ser MEI, né? Eu tive que me registrar como MEI, porque quando também eu estava, né, nessa oscilação do trabalho lá, quando eu fui mandada embora, trabalhando nos outros projetos, que aí tem tempo, ou é 6 meses, ou é 1 ano, também na academia é uma coisa muito volátil, eu tive a oportunidade de ser professora universitária na Unip, no polo da Vergueiro, né? Então assim, e aí veio a pandemia, e aí todo mundo, nesses grupos educacionais, se contrata hoje como MEI, né? Como um PJ. E aí eu fui entender também isso, né? Como é você ser MEI, esse microempreendedor, e cuidando e estando perto de tantas empreendedoras, essa realidade, de ter a informação. Que, por exemplo, eu não tive a licença maternidade da Estela pelo MEI. Ah, você não teve. Porque eu não tive mais de 10 meses de contribuição. Sim. Mas isso é orientação. Sim, mas a pessoa vai lá e só formaliza. E ela tem que pagar aquela taxa todo mês. Sim. Mas chega às vezes ela tem que declarar no outro ano. Sim. Ela tem que fazer outras coisas. Quais os direitos que ela tem? Ela não sabe. Então eu fui uma pessoa que não sabia. Então hoje, olha que bom que eu sei, então eu conheço quem sabe. Para poder indicar, para poder orientar. Sim. Não é? Eu não faço serviço, mas eu sei o que faz. Então assim, hoje você tem essa expansão de consciência de você ter conteúdos porque você se relaciona com as pessoas. Hoje vocês têm quantas pessoas? Hoje no nosso grupo do WhatsApp 400 mulheres e no Instagram mais de 8 mil mulheres. Caramba! Mas são todas do ABC ou não? Não, É de geral? mulheres, a gente tem a maioria, É sim, do ABC. do ABC, do estado de São Paulo, mas a gente tem mulheres de outros estados também que acompanham o nosso conteúdo. Então, por exemplo, as terapeutas que conseguem atender online, Sim. quem produz um produto que pode mandar para qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, a Ecobag que eu trouxe é uma de uma menina lá do Pernambuco. Que ela que produziu, pintou, fez a mão. Mas por que você escolheu uma menina lá do Pernambuco? Ué, eu fiz a cotação daqui, das daqui não estava interessante falando. Como eu vou pedir para a menina do Pernambuco? E por que não ajudar uma mulher num outro estado? Sim. Não é? E tá em qualquer lugar. E ela é super feliz, nos atendeu super bem e fez pra gente, produziu. Então assim, é isso, é sobre você pensar. Eu não posso olhar só para quem está do meu lado. Eu posso expandir, eu posso olhar ao meu redor. Quem que eu posso fazer? Alguém um dia já te ajudou? Ajude alguém. Alguém um dia já te ofereceu uma mão? Oferece isso também. Então assim, eu acho que essa forma genuína de olhar no outro integralmente me faz alcançar outros lugares. Com certeza. Não só lugares físicos, né? Mas lugares nesse plano espiritual. Porque assim, a salvação ela não é individual. Em algum momento da vida eu não vou partir e tudo vai ficar.
E quando eu for, o que eu deixo de bom para que continuem e que eu vou encontrar a luz, que eu vou encontrar, né? Com certeza. Estar com Jesus, que é o que eu acredito na Bíblia. E então a gente tem uma força muito maior dentro da gente, que nos motiva a ser melhor. Mas isso eu tenho que praticar, não é só ficar na ambiência ou do escrever, ou de falar, eu tenho que viver. Então hoje me conectar com mulheres que vai fazendo com que a vida profissional delas tenha uma ascensão, para mim isso é incrível. Isso hoje você trabalha em qual área? Ou a sua empresa hoje é esse... Então, o meu MEI de professora, né, da professora universitária, aí eu fui falar com a minha contadora que eu ia fechar o meu MEI. Isso no meu MEI de 2020, 21, 22, 23. E aí em 2023 eu falei, vou voltar para o tradicional, a Estela está maior, né, ele vai para a escola e eu vou buscar o trabalho formal, e tentando fazer com que o grupo funcionasse de alguma forma, conhecer outros grupos de relacionamento, indo em cafés de negócios, entendendo como que fazer essa rede girar para que isso se tornasse um negócio. Então eu tive que passei por um processo de transição de carreira para entender que foi o que a minha contadora falou, a gestora financeira falou, o que você tem hoje, o que você oferece para essa mulherada é um negócio. Sim. É um trabalho. Você oferece uma assessoria, você presta... Uma assessoria, um mentorado. Exato. Né? Você hoje tem como você assiste essas mulheres. Então a gente precisa de uma metodologia. E como você faz essa forma acolhedora, essa forma de impulsionar, essa forma do olho no olho. Isso o corporativo vai perdendo, né? Vai se perdendo. Vai sendo uma coisa degladiando a outra. Ela foi as mulheres empreendedoras que muitas vezes têm que empreender como um plano B, e esse plano B se vira um plano A, como que ela vai se organizar no meio desse processo? Ela falou de você é essa pessoa que pode também norteá-la. Né? E eu tenho mulheres, hoje o ME como empresa, aí meus quinais, como professora, se organiza para ser o ME, né? Mulheres Empreendedoras se torna uma empresa que assessora, que acompanha, que é guia educacional também. Essas mulheres no nicho do empreendedorismo. Organização de eventos, de ações de lançamentos. Porque a gente tem mulheres no grupo que começa com uma loja online de acessórios e ela vai ter a loja física dela. Então a gente acompanha esse processo. Né? A gente tem muita toda uma assessoria, toda uma direção para a pessoa poder chegar onde ela quer. Porque às vezes a pessoa sozinha ela não consegue, né? E assim, há uma necessidade de ter pessoas. E o MEABC não se resume só na Priscila, tem um time de mulheres especialistas nas suas áreas, né, que fortalece o ME porque vai se conectar com outras mulheres. Sim. Né? Então a gente tem a especialista de transição de carreira, a gente tem a de marketing, a gente tem a gestão financeira. Por exemplo, eu não sou contadora, mas eu conheço quem é contador. Sim. Eu não sou advogada, mas eu conheço quem é advogada. Eu não sou psicóloga, mas eu conheço quem é psicóloga. Então assim, eu não sou professora de inglês, mas eu sei que é professora de inglês. Então no grupo, a gente vai fazendo essa roda girar. A gente fez o business plan, fizemos o Canva do negócio, a gente vai alcançando as metas. A gente vai, o ano passado, de 2023, agora para 2024. O ano passado a gente fez os nossos números, nós fizemos 14 cafés de negócio, 14 encontros com empreendedoras, alcançando, impactando mais de 900 mulheres. Olha que legal. Isso presencial. Você imagina desses formatos online? Imagina a Pri veio aqui, se conectou com o Val vai se conectar com outras mulheres. Olha o quanto essa nossa primeira conexão vai se conectar com outras pessoas. Ou quando o Val também vai lembrar do MEABC, da PRI, que vai se conectar com outras mulheres que também precisam desse apoio, de rede de apoio, de dar as mãos, ou de pelo menos ter um norte, ou de saber como faz. Como elas fazem, como que dá certo. E todo mundo tem, mas não é todo mundo que é líder, tem uma liderança buscada. Mas você é líder dentro da sua própria casa quando você organiza a sua compra no final do mês. Com certeza. Você vai ter a sua organização para fazer a gestão da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Então assim, você vai entendendo que isso também você pode trazer para o seu negócio. Mas eu gosto de fazer brigadeiro. Então vamos entender a precificação desse brigadeiro, o tempo de trabalho para produzir, para vender. E aí você vende a sua história fazendo brigadeiro, está praticamente fazendo brigadeiro para você estar ajudando outra pessoa a trabalhar junto com você, para que você produza mais, para que você ganhe mais. Então tudo volta para uma sociedade melhor, Val. Sim. Tudo. Quando você investe no seu negócio, você com certeza está investindo para a sua família e para essa sociedade melhor. Com certeza, quando você se debruçou em trabalhar ainda mais pelos seus filhos, era investindo neles, e retorna hoje para você. Sim. Eu costumo falar que, tipo assim, você falou assim, ou a pessoa, por uma necessidade, ela
ela vai ter que abrir o negócio dela, ou por amor, ou por propósito, né? É o sonho. Sonho de ser autônomo, sonho de ter liberdade. Você sabe que assim, eu passei uma grande parte da minha vida trabalhando para os outros, porque eu também, assim como a maioria das pessoas, a gente tem uma crença limitante que o quê? A garantia de um CLT. O fixo, né? É um CLT, não que se você for mandado embora você está sem desemprego, não que se você tem o fundo de garantia, não que você consegue crédito, é umas coisas assim, né? Mas tá tudo bem, porque são nossos pais que foram criados, assim, embora eu também fui criado por um pai extremamente empreendedor. Meu pai era empresário, foi durante muitos anos e vindo de uma família sem estrutura nenhuma. Então assim, quando eu abri aqui, né, a minha empresa, na verdade foi assim, por uma necessidade? Não sei. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu tive 8 mulheres à minha volta, 8 meninas, que olharam para mim e falaram assim, e agora a gente vai fazer o quê? Eu olhei para elas e falei, meu Deus, eu me senti responsável por essas 8 pessoas, e eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim. E aí, olha só como é engraçado, né? Porque daí a gente criou a Prate, eu criei a Prate. E essas 8 pessoas vieram trabalhar comigo. E aí a gente entra dentro de todos os aspectos. Às vezes aquela pessoa, não é que ela não nasceu para ser, mas existe aquela liderança. Ela vai se desenvolver. Ela pode se desenvolver, mas naquele momento, a única pessoa líder ali que foi escolhida, eu fui escolhida, e aí agora a gente faz o quê? Né? Porque por uma confiança, né? Porque a gente se posiciona de uma maneira que as outras pessoas olham e falam, só ela pode nos ajudar agora, só ela pode. Né? E ali naquele momento a Prate nasceu, né? E assim, e ver a Prate em menos de um ano estourar, eu falei, uau, como que pode? A minha vida inteira eu trabalhei para outras empresas, as outras empresas eu sempre entrei nelas, eu fiz o meu melhor, eu fiz elas crescerem, eu fiz elas prosperarem, e eu fiz o meu papel. E eu não fiz por causa de dinheiro, eu fiz porque era o meu papel. E hoje a empresa ter crescido e ter tomado a proporção que ela tomou, eu falo, caramba, uau, que legal. E aí juntou necessidade, propósito com amor. Isso. É maravilhoso, porque eu falo, cara, e hoje toda a minha equipe que é treinada, eu falo, olha, se você não fizer por amor, não vai dar certo. Não vai. Não tem que ser só pela necessidade. Tem que ter um amor, tem que ter um propósito. Uma empresa sem propósito, ela é falida. Sim. Ela é falida. Sim. E se a gente for parar para olhar a sua história também, que não é muito diferente, né? Porque você está falando para mim que você ficou desempregada, onde você sentiu uma necessidade de uma conexão, mas que o amor está aí presente de uma extremidade total. Sim. Então foi propósito, amor e uma necessidade. A necessidade foi por último. Sim. Você falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ok. O grupo já está, né? Então ele já está ali. Então o que a gente vai fazer? E estudar o negócio, né? Sim. Como que você estuda uma empresa de aceleração de outros negócios? Então você vai entender, fazer a sua gestão, entender qual é o seu papel de gestor a partir daqui, como que você vai se conectando, como que você vai fazendo essa roda girar, onde você vai atribuindo algumas funções, até mesmo as suas, né? A gente fala assim, se eu não fizer, quem vai fazer? Né? E ao mesmo tempo assim, então quem for fazer, será que vai fazer na mesma energia que a mim? Então assim as pessoas falam assim, é insubstituível. Não, você é único. Sim. Mas você vai, né? Em algum momento, em algum lugar, por exemplo, vai chegar uma hora que as pessoas falam assim, eu quero falar com a Pri, então eu quero que a Rock me atenda. Mas às vezes a gente tem que passar pela Gabi, sim, né? Para chegar até você. Então assim, mas em algum momento vai chegar. E eu acho que é isso que as pessoas às vezes não queiram atropelar os processos. Sim. Queira dar um passo de cada vez. Então entenda. Você quer fazer uma venda, de uma revenda de um produto? Quero aprender a fazer esse negócio. Ok, estuda o produto. Estuda como você vai se conectar com as pessoas. Para você oferecer um produto é mais do mesmo, tem mais gente vendendo, ou como você vai fazer, como você vai se conectar, né? A venda, as pessoas têm medo de venda, ela se vende o tempo inteiro. Sim. As pessoas têm muita, mas como que eu vou vender, como que eu vou fazer? Então isso é desenvolvido, né? Você está disposto? Aí é um outro rolê. Você está disposto a se desenvolver? Olha, a gente precisa, né? Então assim, como que a gente vai fazer essa roda girar? Então assim, Mulheres Empreendedoras tem o café de negócios, tem o grupo VIP, tem alguns outros produtos físicos que a gente
contrata de uma mulher empreendedora como prestadora de serviço e a gente vende o produto dela para a nossa marca. Isso como um caderno, como uma vela, como uma caneta, como, enfim, várias outras coisas. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, e as pessoas consomem? Consomem. Pri, você vai lá comprar a camiseta, mandar estampar? Não. Eu vou fazer parceria com a mulher empreendedora que já vende camiseta. Pra que eu vou inventar a roda? Se a roda tá pronta. Ô Pri, mas você, assim, hoje, na verdade, né, dentro da minha formação, nós estudamos, né, a respeito de coaching, né, e uma coisa que eu não suporto, quando as pessoas falam, você é coach? Eu falo, não, eu não sou coach. Por que que, aí eu vou agora explicar por que eu não gosto. Porque, basicamente, ficou banalizado. Banalizaram o nome total. Hoje, pelo seu produto que você tem, né, que para mim é um mentorado, né, é uma assessoria, quais são as suas dificuldades hoje? Porque por essa banalização onde na internet você vê várias pessoas vendendo cursos, vendendo projetos, vendendo sonhos que não vai levar a pessoa a lugar nenhum, e algumas delas falando preços horrendos que é fora da realidade, né, daquela pessoa pequena. Como que é isso para você? Por exemplo, a Gabi. Hoje uma pessoa vira no meu podcast, ele tem que passar pela Gabi sim. Às vezes a pessoa me manda, eu quero participar do seu podcast. Eu falo, olha, a Gabi vai te ligar. Porque a agenda é ela que tem, não é eu. Então a gente tem que ter essa hierarquia e respeito. Porém, quando eu iniciei o podcast, o pessoal falava assim, eu vou ter que pagar para ir no seu podcast? Aí eu falei, não, por quê? Não, porque o pessoal cobra pra gente ir no podcast. Tem gente que faz do podcast um negócio. Ponto, tá tudo bem. A questão maior tá tudo bem as pessoas cobrarem, mas por conta de ser banalizado, como é que você consegue mudar esse conceito das pessoas? Porque na verdade a pessoa fala assim, tá, Priscila, você tá querendo aí que eu faça parte do seu grupo, ou que de repente eu compra algum curso seu ou algum mentorado, mas como que você vai provar para a pessoa que realmente aquilo vai ser eficiente na vida dela? Porque eu vejo por mim, eu tive vários mentores que foram extremamente importantes na minha vida. Eu falo para todo mundo, eu falo, gente, foi importante na minha vida. Inclusive, um deles foi o Pablo Marçal, que eu paguei um dinheirão para ele ser meu mentor, e que muita gente pode falar mal dele, mas que para mim, na minha necessidade, ele foi magnífico. Sim. Valquíria, mas ele foi perfeito? Não, cara, coisas que ele falava que, tipo, não me via ao caso. Sim. Outros, eu aprendi muito, e foi ele que, nitidamente, que foi meu último mentor, né, que me deu um chute no jeito dele. Sim. Mas eu me via muito nele, porque eu via assim, eu sou uma pessoa muito prática, às vezes eu sou ignorante, ele também, mas não é que a gente é ignorante, a gente é prático. Vocês são objetivos. Isso. Eu também sou objetiva. Então, se as pessoas falam assim, às vezes você tá brava, não. Isso. Eu tô te falando, eu sou objetiva, tá ligado? Eu vou ficar fazendo, deixa eu te falar, vai, acabou. E aí eu fico vendo hoje, e aí do outro lado eu escuto as pessoas falando, como, por exemplo, na psicologia. Aí a pessoa vai lá, gasta R$200 no cabelo e acha que uma consulta de R$200 é muito caro. E aí eu fico vendo também que o pessoal, a galera aí, que é do rolê, como diz você, que faz esses mentorados, e o quanto isso é importante, porque foi importante na minha vida. Eu tive o Renner, eu tive o Romani, eu tive o Pablo e tive alguns outros, mas esses 3 foram essenciais na minha vida. E eu paguei por isso. Cara, e o que você paga, velho? Não dá pra ser de graça. A capacitação, ela tem que ser paga. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do café de negócios, que é uma média de R$50 que se paga pra isso. Sim. Cara, é uma pizza. Mas aí qual o valor de você ir num café de negócio como esse? Você vai sair com 50 novos contatos, 50 novos possíveis clientes. Prima, mas você vai fazer a minha parte comercial? Não, quem vai fazer é você. Óbvio. Então, o network tá lá. Exatamente. Você vai lá e um espaço para que garanta que você tenha, sair de lá com 50 novos contatos, está à disposição para você. Sim. Então, assim, aí você fala, nossa, vai R$50. Mas, Pri, tem gente que cobra mais. Eu falo, ok, mas eu prefiro ter uma sala cheia, sempre por lista de espera, no valor acessível, que todas as mulheres tenham condições de ir, desde aquela que vende chinelo até aquela que é dona de uma franquia, do que eu colocar um valor maior e só aquelas mulheres que têm condição. E aí a pequena não olha para o pequeno nunca. Quem nunca vai olhar para quem está ali do bairro? Sabe aquelas tias que vendiam gelinho? Sim. Elas faziam a renda da família delas daquele produto que as pessoas batiam na porta dela.
comprava violino, ela produzia, cuidava dos filhos, cuidava do marido, e estava lá e ela era uma empreendedora. Sim. E aí as pessoas consumiram dela. E hoje você vê um gelim gourmet e fala, oh, chique! É esse termo, então é outro sistema. Mas é a mesma coisa. Mas uma mulher tomou a decisão de fazer um suco, colocando no suquinho, colocando no congelador e esse gelo ser saboroso. Sim. Cara, olha as mulheres que venderam anos as revistas de catálogo. Sim. Estudaram os filhos, fizeram, aconteceram. E olha só o que essas empresas de catálogo hoje são. Exatamente. Então você fala assim, cara, alguém começou do zero, alguém olhou para o pequeno, alguém olhou para quem está na ponta. Então assim, Pri, você quer sentar em grandes mesas? Quero, vou chegar. Mas até eu chegar lá, olha quantas pessoas aqui na base eu ajudei. Eu colaborei. Na verdade, as pessoas, o problema também das pessoas é que elas não querem começar de baixo, elas só querem começar de cima. Mas é o que a gente fala do pulo, dá um pulo mais alto. Você vai dar um passo maior, você não vai sustentar. Exatamente. E acontece isso muito. Eu acho que você vê isso todo dia. Sim. De gente que faz, acontece e sai nas fotos e mostra nas redes sociais. Nossa, que não sei o que lá. Aí você vê. Quando a pessoa abre a boca na sua frente, você fala, meu, não é nada disso. Mas é verdade. É que eu sempre falo, né? Eu falo assim, olha, quando você vê que a vida do outro é, nossa, é mil maravilhas, cuidado, que a grama dela é artificial. Nossa. E grama artificial, ela tá sempre perfeita, mas ela é artificial. Porque gramas de verdade têm pegadas. Deixa-se rastros, porque você aprende com os seus erros. E assim, é uma coisa muito engraçada, porque eu lembro que eu tinha uma amiga minha, eu sou diagnosticada com TDAH, né? Agora, recentemente. Mas até então eu era uma pessoa que eu procrastinava tudo. E ela falava assim pra mim, você não tem constância. Você tem que ter constância. Você tem que ter constância. E realmente é uma palavrinha pequenininha que é verdade. Você tem que ter constância. Você primeiro você tem que acreditar no que você quer. Você tem que ir atrás dos seus sonhos e permanecer. E saber que tudo é possível. O problema é que as pessoas, elas não querem passar por esse processo. Eu falo, gente, para você viver o propósito, você tem que passar pelo processo. Está passando pelo processo? Não, ela não quer. Então eu vejo pessoas falando para mim, eu lembro que meu marido mesmo fala para mim, você vai gastar tudo isso? Você não está vendo que essa pessoa está vendendo, está fazendo isso, vendendo esse mentorado? É para enganar? E hoje a gente escuta muito até hoje. Sim. Por quê? Banalizou. E aí a pessoa olha e fala assim, daí eu falei assim para ele assim, olha, deixa eu te falar, eu pesquisei, eu olhei. E eu preciso mudar a minha ambiência e a começar pelos meus mentores. Mentor é necessário, gente. Sim. Mentor é necessário. Você está hoje aqui, eu provar para as pessoas que de fato é necessário. Mas pesquise antes quem é a pessoa que você vai mentorar. O problema é que as pessoas falam, mas eu gastei um monte de dinheiro com aquela pessoa e não me deu nada. Antes da pessoa te dar resultado, você precisa dar resultado para você. É como eu falo, o psicólogo não vai mudar a tua vida se você não quiser. Então não adianta, realmente. Aí você fala assim, mas R$200 é cara a consulta. O quanto é que vale a sua saúde mental? Nossa. Quanto é que vale o seu projeto? Quanto é que vale o seu negócio? Né? Esse final de semana mesmo esse final de ano eu conversei com o meu sobrinho e eu até falei sobre a Gabi. Porque a Gabi, ela iniciou assim. Sim. Né? Ela iniciou com o pequeno, cobrando muito barato. E aí ela foi galgando. Hoje ela tem aí a lista de clientes dela, que hoje ela já tem pessoas trabalhando para ela, porque ela precisa. Mas as pessoas têm que entender que elas podem ganhar pouco do volume. Sim. E quando ela entende que ela vai, e o volume te alcança outro volume maior. Sim. E isso vai um passo de cada vez. Porque as pessoas às vezes querem realmente dar esse salto maior, a gente conhece, a gente sabe de muitas pessoas que falam, porque a pessoa faz isso, organiza tal, ok, então assim, às vezes essa questão das provas sociais também, elas são muito importantes. Sim. E a gente fez para a gente poder ter números, né? Contra números no argumento. Sim, com certeza. Quando a gente foi falar assim, os números agora de 2024, nós tivemos 12 mulheres que foram dos 14 cafés de negócios. Você acha que essas 12 mulheres não têm resultado? Óbvio que teria. Ela tirou 3 horas, 4 horas do mês dela, de um dia do mês, que é uma quarta-feira à tarde. Ela tirou uma quarta-feira à tarde para se conectar com 50 mulheres por 14 vezes. Elas estão ali todas, inclusive elas vão aparecer numa das fotos. Como que você vai sair da sua casa? É claro que você vai garantir conexão com todas? Não. Sim. Garantir com todas é impossível, né? Mas todas pode ser o seu cartão. Sim. Mas que você pode depois sentar
com 10% de 50, que é 5 mulheres, para fazer um a um. Tomar uma água com você, um café que seja, para realmente saber o que você faz, realmente saber o que você trabalha. E olha que 5 alcançam quantas outras? Sim. Que vai lembrar, eu vou trabalhar com isso, eu não posso ser, eu vou trabalhar com isso. É igual a Fabi, o que a Fabi trabalha? Com calçados. Sim. Mas a Fabi tem o quê? O grande relacionamento dela que une as pessoas. Sim, verdade. Que gratidão, né? Lindeza de Fabi. Ai, que uniu aqui, gente. E é isso, e aí a gente vê que às vezes essas uniões são encontros ou reencontros, que às vezes isso é pra vida. Você fala, meu, que demais que você, eu fui lá em tal lugar, porque tal pessoa me conectou, eu estou aqui. Tipo, o Fabi não está, mas eu estou. Sim. Mas eu trago muito da conexão com a Fabi para a gente poder ter essa conexão nossa. Sim, claro. E se perpendurar por um relacionamento, por essa disposição, por estar aberta a conhecer o outro e valorizar o que o outro faz, o que agrega. Eu acho que quando a gente fala do ME, né? Pri, onde o ME vai chegar, onde Mulheres Empreendedoras vai chegar? A gente vai chegar sim em muitas mulheres que realmente queiram fazer dos seus negócios um propósito de vida e unindo outras mulheres. Porque a gente está pensando sim em ser uma referência de mulheres que conectam para uma sociedade melhor. Porque tudo vai voltar para os nossos filhos que ficam aí na sociedade e que vai se perpetuando. Eu não sei se você conhece, é que eu não estou lembrando o nome exatamente, mas existe um grupo de empreendedores de Mauá e eles fazem várias imersões também. Uma vez por ano ela faz. Sim, a Juliana japonesa. A Juliana, isso, é verdade. Um parceiro nosso. Então, na verdade, olha só como que é engraçado. A Ju, ela fez um evento em ela tem Alphaville. podcast também, a Ju Então, eu só conheci no dia do evento que eu comprei pra mim na imersão dela de 3 dias, que ela fez lá no... Não, na verdade eu ganhei, que foi lá em Alphaville. Um dos meus mentores, o Renner Silva, pegou e deu pra mim e pros os mentorados dele, que só foram 11, que foram selecionados para ele fazer a mentoria, e aí ele deu pra gente ir no da Juliana. E eu pude chamar 2 pessoas para ir comigo no evento dela. Essas 2 pessoas, até hoje, me agradecem. Olha isso. Pela Val, por você ter me convidado e eu ter ido, porque lá foi uma virada de chave. Lá, inclusive, das pessoas que foram lá fazer a palestra lá foi o... esqueci o nome dele, gente, que é um que cuida do financeiro do Pablo. Esqueci, porque ele é maravilhoso. Eu conheci ele lá. Então, assim, para você ver, as conexões são feitas, né? E você vê que ela ali... mas o que mais me chamou a atenção dela foi a persistência, a constância, o acreditar. E ela levou alguns empreendedores de Mauá para lá, para poderem dar uma palestra também. Meu, muito legal. É muito legal. Achei fenomenal, cara. É super parceira. Fui no podcast dela também no ano passado. A gente fez uma ação juntos para ajudar uma mãe, né, que estava com o filhinho que tinha umas questões. Ela, a gente precisa unir forças para a gente alcançar o maior número de mulheres. Sim, claro. Porque assim, nós somos 52% da população e mãe dos 48. Exatamente. Porque os caras nasceram de alguém, né? E aí a gente tem que olhar assim e falar, meu, olha como a gente é potente. Olha como a gente tem esse poder de acreditar mesmo de umas às outras, de somar forças e de não ficar só nessa relação de banalizar as ações, não, de fazer acontecer. Né? E tem várias outras mulheres que eu me inspiro, além da minha mãe e das mulheres que eu fui conhecendo ao decorrer da minha história, mas tem uma mulher que tem o maior grupo de network do Brasil, que é a Ana Fontes. Ela tem o RME, que é o Rede de Mulheres Empreendedoras lá em São Paulo. Tive a oportunidade de ir em cafés de negócio com dela e falar, ela faz o festival RME, que é maravilhoso também, um espaço de conexões de mulheres. E eu falo como é muito incrível. Uma das primeiras frases que quando eu cheguei aqui no seu espaço, você falou sobre o poste. O poste. Então a gente vai encontrar mulheres postes em vários lugares. E eu acho que as mulheres, elas têm essa relação de tirar um pouco dessa questão da rivalidade. Você tem um grupo, você tem outro grupo, as meninas vão vindo daqui de um grupo daqui pra cá. Quanto mais mulheres puderem ocupar vários espaços para que elas possam fazer a diferença na vida delas, na vida dos outros, elas têm que ocupar. Sim. Elas têm que vir aqui, elas têm que apoiar, elas têm que estar, elas têm que fazer isso valer. Estamos vivas e estamos aqui realmente para poder agradecer a Deus por mais um dia
e poder virar essa chave, porque só vai abrir a porta se a gente virar essa maçaneta e tem que ter essa mão lá, e que essa mão seja nossa. E é legal porque assim, é uma satisfação, né? Quando você vai olhar alguém lá do seu grupo e ver como essas 12 mulheres que você falou, que fizeram network, que se propuseram a primeiro por elas. Despertou a vontade, tomou uma decisão. Eu escolho ir porque eu quero ver. E mesmo que elas pudessem, né, falar, eu vou só pra ver qual é que é. Eu tô falando que tem que ter constância, que tem que ter persistência, que eu tenho que tirar esse meu dia para sair com contatos novos, para eu poder fazer minha roda girar, ou fazer sabe, uma coisa simples, trocou o cartão, manda um oi depois no Instagram da pessoa, fala, oi, tudo bem? Eu tava com você no evento X, que eu trabalho. Está lá à disposição, seja vista, seja lembrada. Faz seu corre, bênção, né? Você é uma bênção. Exatamente, mas é muito legal. E é legal mais ainda saber que mesmo que toda essa sua vida, né? Parece que o propósito da sua vida mesmo é o social. Porque você iniciou lá e você veio galgando até aqui. Então assim, você está dentro do seu propósito de vida, que é o social. É você poder saber que através do seu empreendimento, que é o grupo, poder não só crescer financeiramente, mas poder ajudar. É igual eu falo aqui no meu escritório, eu falo, cara, o meu escritório, e mesmo eu como psicóloga, você está ajudando a pessoa, e é óbvio que você está ganhando, mas você ganha. É óbvio, a palavra de Deus fala que nós viveremos do nosso suor, a gente tem que ter uma rentabilidade, mas você poder olhar depois e ver que aquelas pessoas, elas evoluíram, elas cresceram, é uma satisfação, né? Não é? Nossa, é demais. Cara, é demais. Você vê essas pessoas saindo do que fazia só online, aí ela tem sua loja física, aí esse ano a gente foi a menina inaugurou a segunda loja física. Sabe, então assim, você fala, ou então mulheres que têm planos de negócios de plano B, por exemplo, que agrega no outro. Por exemplo, a gente tem uma podóloga no nosso grupo que aí tem uma mulher empreendedora que trabalha com consultoras de semijóia. Ela agregou o plano B de semijóia dentro do consultor dela de podologia. E tá tudo certo. E aí ela fez parceria com a que faz pão de mel. Então tem pão de mel, não tem a semijóia dentro do espaço dela de podologia. Gente, olha que demais. E se não fosse alguém que desse esse pontapé de um dia falar, vou conectar com essas mulheres. Não seria não encontrar, ou encontrar numa outra ocasião. Mas é isso, eu acho que essa valorização, uma coisa que eu gosto muito de falar, você tem que valorizar. Você tem que dar valor às pessoas que te abrem portas, que te estendem a mão. E as pessoas gratas, elas já têm um passo na frente. Lá na frente, as pessoas gratas por tudo, ela já está um passo lá na frente. Igual a gente fica pensando, né? Poxa vida, você acorda, a primeira coisa que você pega no celular, né? Pode ver a hora, pode desligar o despertador. Aí você fala, tudo bem, acordei, despertei, Deus, obrigada. Hoje eu olho assim e agradeço a Deus, obrigada. Obrigada por mais um dia. Está nas suas mãos durante o dia. E aí continua, aí você vai correndo, vai na tribulação, né? Tudo bem. Mas você vai pensando, poxa vida, a primeira coisa que eu fiz no meu dia é agradecer a minha vida. Deus mesmo que me deu essa oportunidade. Sim. Porque assim, eu podia escolher diversos outros caminhos. Vivia aí e queria saber, e teria talvez, mas eu falo, cara, por que não? Uma coisa que mulheres empreendedoras têm muito, e é isso que a gente vai galgando, né, com o tempo. Hoje a gente está num nível de ter investidores que invistam como responsabilidade social dos seus negócios em um trabalho, uma assessoria, um serviço sério que vai devolver para a sociedade que essa grande empresa tem. Essa grande empresa, ela está alocada, ok. E o que ela pode fazer no território dela? Não é fazer sacolinha só no final do ano para as crianças passarem roupa nova de Natal. Exato. As crianças precisam de roupa o ano inteiro, tá? Come todo dia, né? Fazendo a Páscoa, entregando chocolate e tal. A criança quer comer um doce, não é uma vez por ano na Páscoa, não é isso. Né? E se a Páscoa para você é compartilhar, ok. Então assim, tem coisas que as pessoas, elas podem fazer o quê? Aí você pensa, não, dia das crianças, vamos fazer uma ação, né, cada brinquedo pra gente entregar lá, tal, e no abrigo XYZ. Cara, você pode fazer muito mais. Você pode fazer pro seu território, você pode ter uma ação de uma empresa que presta uma assessoria, né, que transforma, impacta um território todo, para que aquelas crianças aprendam a educação financeira, a educação do empreendedorismo, para que aquelas mulheres se despertem a fazer algo por elas, para melhorar a autoestima delas. Porque uma mulher, quando ela está à frente, ela quer estar mais bonita, ela vai se cuidar, ela vai estar com outras mulheres fortes do lado dela, sabe? Essa questão da rivalidade, para com isso. Para com isso. Eu acho que as grandes empresas têm que conhecer trabalhos como o do ME, por exemplo, que transformam e impactam a sociedade. Com certeza. Sabe? Eu acho que as empresas agora ficam, onde é que eu vou
A minha responsabilidade social de 1, 2, 3 vezes no ano é, sei lá, por exemplo, contratar uma assessoria que vai prestar um serviço para uma comunidade para que aquelas mulheres se fortaleçam porque consomem meu produto. Sim. Ainda até, quando eu abri a empresa, nós éramos lá do Jurema, né? Acho que você não conhece Guarulhos, né? Não, já ouvi falar. Mas é lá Jurema, já Sim. é mais lá pro fundo, né? Certo. Aqui já é centro. E aí, eu lembro que eu conheci uma pessoa e eu falei pra ele, olha, eu quero fazer um trabalho na comunidade. Aí ele falou, como? Eu falei, vou levar uma pessoa lá, ou eu, nós vamos fazer um plantão para nós compartilharmos de informação, de benefício que a população tem direito e não tem conhecimento. E a gente vai lá, às vezes a mãe tem uma criança autista que não sabe que tem direito, a pessoa que está lá humilde, ela tem direito a um LOAS, não sabe, Sim. um DPVAT não sabe, um possível acidente não sabe. Então eu quero participar da comunidade, levando esse conhecimento a todos, e se eles quiserem, nós vamos buscar os direitos deles judicialmente. Sim. Achei isso fenomenal. Aí teve um vereador que daí falou, não vou querer, eu quero que você venha fazer. A gente fez isso. E aí, por fim, eu acabei vindo para cá e acabei não podendo mais. Mas eu acho extremamente importante nós fazermos e valorizarmos o local onde nós trabalhamos, na nossa região. Que é o que você faz. Sim. Hoje lá em São Bernardo. Então, assim, é muito legal ver, e você pode ter certeza, porque com tudo que a gente conversou aqui, eu aprendi muito, porque eu acho extremamente, de repente foi uma virada de chave para que eu acorde e olhe para o meu município e tente ver o que eu posso fazer. Né? Eu fui voluntária durante muito tempo da Prefeitura de Guarulhos, mas eu acho que agora está na hora de eu retomar aí as minhas ações aqui dentro do município, porque realmente eu estou um tempo sem fazer. E olha só que incrível, né? E a gente falando sobre isso. A gente estamos no estado de São Paulo. São Paulo é a maior cidade do estado. Guarulhos é a segunda, São Bernardo é a terceira. De população. Olha que incrível, né? E olha o quanto a gente alcança outras pessoas por esse veículo de comunicação. Sim, verdade. E a gente vai alcançar pessoas de todos os lugares. E a gente olha assim e fala, verdade, às vezes as pessoas querem fazer tão longe, né? Gente, acho lindo e maravilhoso ter essa possibilidade, né? De missões, acho massa. Mas tá bom, vamos olhar para quem está do nosso lado? Exato. Vamos olhar ali para 3 ruas ali para baixo? Será que a gente pode? É isso, é impacto, é transformação social, é onde eu estou, o que eu estou fazendo. Será que eu só entrando e saindo daqui? Você entra e sai de caixa. Sim. Você sai da caixa da sua casa, entra na caixa do seu carro, aí o seu carro entra, te manda para uma outra caixa, e aí você fica nesses blocos. E aí quando alguém realmente vai ser acessível, quando você vai despertar no outro? Porque às vezes a nossa sementinha vai ser plantada para o outro ali colher. Ah, mas o outro não dá valor, então não sei o que você falar, é do outro. Aí a minha entrega é essa. Então hoje dos próximos passos dele é avançar para que a gente tenha agora, né, alcançar outros empresários, outros patamares de empresários que investam nas ações também do ME, porque a gente já tem, né, os números que comprovam que realmente tem grandes impactos e que traz para a nossa economia local essa referência. E o que é mais importante? Mais importante, as pessoas falam, né? 2025, como que você espera de 2025? Eu espero que mais pessoas prosperem. Sim. Quanto mais do lado de pessoas que prosperarem, muito melhor. E aquelas que não, que elas enxerguem e olhem você que é possível. Se que é possível como? Então me diz como. Então assim, façam terapia. Eu acho que, né? É essencial. Eu acho que assim, eu falo aqui, mas eu faço terapia, eu acho que isso é muito importante. Né? A gente tem que ter alguém que nos norteie, que nos oriente, que esteja lá junto com a gente e fala assim, eu vou encontrar em mim as respostas. Sim, mas eu preciso de alguém neutro que para me ouvir, então façam terapia, eu acho que isso é extremamente importante. Mulheres, né, para aguentar as triplas, quádruplas jornadas, o quanto é importante você parar e você ter 1 hora para que você faça a sua nutrição. Para você, né? Para você continuar, você cuida. Por exemplo, você cuida de todo mundo. Sim. Né? Por exemplo, se a avó adoece, né? Se seu filho adoece, quem vai cuidar dele? Se seu marido adoece, quem vai cuidar dele? Né? Aí quem vai cuidar da avó? O pessoal fala assim, nossa, aí às vezes eu estou conversando e falo, porque eu tenho minha consulta agora. Olha, não, eu vou para minha terapia. Você faz terapia? Eu falei, querida, deixa eu te falar. Nós, pela ética, como psicólogos, somos obrigados a ter supervisão. Sim. E automaticamente temos que fazer terapia.
Porque você imagina, o fato de você ser uma psicóloga, isso não quer dizer que você não tenha problema. Sim, você tem problema dos outros o tempo inteiro. Exatamente. Você não fica com problema. Então, eu faço terapia para o meu problema e tenho a supervisão que me ajuda a auxiliar os outros. Todo mundo precisa de todo mundo, né, Pri? Eu sempre falo, cara, todo mundo precisa de todo mundo. Eu acho que hoje nós estamos vivendo num mundo caótico, onde a gente está turbinado de informações, mas sem conhecimento, que está terrível. Sim. E como diz a palavra de Deus, falta de conhecimento, o povo padece. Né? Então, assim, eu falo, cara, a terapia ela é essencial, sim, a psicologia é essencial, ainda como dentro de todos os aspectos, a gente ainda sofre ainda o preconceito, porque a pessoa fala, de dor, não, eu não sou doida, não sou louca, porque eu vou fazer uma caminhada que melhora, óbvio que melhora, gente, pelo amor de Deus. Vou me alimentar diferente que melhora, óbvio também que melhora. Sim. É todo um conjunto, é o que você falou. Eu estou ali do exercício. Se a pessoa não fizer o exercício, ela vai se atrofiar, vai ter que tomar um remédio para a musculatura, que daí se não fizer efeito, ou senão quando vai dar outro problema imunológico dele, sim, vai parar lá na irmã dela. Então, mas é muito real isso? Real! É muito real. Eu fico pensando, eu falei, meu Deus, na minha família a gente conseguiu construir uma caminhada, uma jornada muito real. Porque eu fico pensando, né, e assim, mas você imagina para os meus irmãos, então eu fico, né, só trocando em figurinhas, meu irmão e minha irmã, quando meu pai faleceu, foi um baque para eles, porque eles eram da área da saúde. E quando minha mãe adoeceu, eles eram os primeiros a saber também da gravidade que era essa doença, né? Então assim, e hoje eles cuidam de outras pessoas também que passam por esses problemas ou muitas outras doenças. Sim. Mas eu fico pensando, né, às vezes, olha só, né, a gente tem que ir para a nossa própria casa, às vezes a gente não tem nem como fazer. E a gente tem que fazer o quê? Cuidar da gente. Claro. Porque às vezes a gente não cuidando da gente, também não consegue cuidar do outro. Eu acho que o princípio é você, né? Primeiro. É você, eu sempre falo assim, não existe nada, não é egoísmo você olhar para você. Não. Porque um manco não carrega um aleijado. Sim. Um doente não cura o outro. Sim. Então, ter olhado para si mesmo, como é que você está? Né? Porque assim, hoje na correria do dia a dia, ninguém pergunta como você está. Como é que você está? E quando eu pergunto é assim, tá tudo bem? Já está confirmando, tá tudo bem, né? Não, me torra. E outra coisa, e as pessoas respondem por plena educação, tudo faz bem em você. Não, até mesmo porque quando a pessoa também às vezes quer falar, tipo, não, mas então tá, depois a gente fala que eu tô atrasada hoje, vai embora. Então assim, e outra coisa, não é uma simples conversa, né? A terapia não é uma simples conversa, a gente tem toda uma técnica, assim como um mentor. Sim. Ele não é só um mentor, gente. Ele não é um psicólogo, ele não é uma pessoa que vai lá fazer o que você tem que fazer. Ele é uma pessoa que vai te ajudar a se direcionar. Tanto é que isso é muito legal você ressaltar, porque assim, às vezes a pessoa resolve empreender. E aí ela não tem gestão financeira, não tem, ok, vai aprender na raça. Aí ela pega e fala assim, poxa vida, aí já não vou desistir. Porque tem os estudos do Sebrae que de 2 a 5 anos as empresas fecham, porque não deu certo, ok. Mas aí a pessoa precisa do quê? Às vezes ela não precisa fazer um estudo da gestão financeira. Às vezes ela precisa fazer terapia primeiro. Sim, verdade. Para lidar com o financeiro dela. Porque o financeiro dela tem que ter 2 contas separadas. Sim. A conta física e a conta jurídica. Já começa por aí. Separado. Se você não tem 2 contas, nem que for de bancos digitais, você precisa fazer essa diferença. Senão você mistura tudo e atropela. Aí a pessoa fala assim, mas é que eu preciso? Preciso estudar marketing. Cara, mas antes de você estudar marketing, você vai ter que estar aqui, ó, nas redes sociais. Ai, eu também, eu tenho vergonha. Então, antes de você ir pro marketing, e você é a sua marca. E a sua marca marca. Então você precisa estar lá. Tá, não, mas eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer. Então, peraí, vamos tratar outra coisa antes, porque isso vai chegar. Sim. Esse momento vai chegar. Sim. E você tem que estar à frente das coisas. Tudo tem um início, meio e fim, né? Por isso que a gente ressalta aqui que é importante a gente poder investir nessa expansão de consciência. Além dos outros milhares de coisas que a gente tem que aprender no processo. Mas quando você entende que você vem de uma geração que achava que era frescura fazer terapia, você fala, não. Eu vou fazer porque a geração da meus próximos aqui da Estela para frente vai entender que isso é necessário, faz parte do processo e do caminho da vida. Sim. Olha, eu amei você, assim, é maravilhoso. Vamos propor, né, assim, mais pra frente, de você vir aqui ou trazer alguma pessoa lá do ME para vir compartilhar com você aqui e também, às vezes, a gente pode até abrir um ao vivo para quem quiser poder fazer umas perguntas, você poder responder.
responder, orientar. Eu acho que é importantíssimo ter pessoas como você. As pessoas têm que desmistificar essa banalização que virou agora os mentores, os coaches, os psicólogos e tudo mais, porque é entender que existem pessoas que querem estar aqui por um propósito, para fazer o bem, na corrente do bem, e outros que só querem ganhar dinheiro. Mas a gente consegue mostrar isso, porque quando você fala sobre isso, a gente vê o tanto de amor que você tem e que com certeza você deve tratar cada membro seu com tanto amor e carinho e saber que há um propósito, não é dinheiro, é propósito. E isso é maravilhoso. E assim eu fico muito mais agradecida ainda a Deus de saber que todas as pessoas que sentam nessa cadeira têm um propósito de vida. Então, muito obrigada, por Jesus, por isso. Por você estar aqui, obrigada por você ter compartilhado a sua história. Obrigada por você ter falado da sua mãe, do seu pai, eu poder ter a chance de saber quem eles são, conhecer eles um pouquinho através de você. Sim. E de saber que eles criaram essa pessoa maravilhosa que é você. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Pelo espaço, pela oportunidade, pelas conexões e que a gente possa viver coisas novas. Sim, mas antes da gente terminar, no final do nosso podcast, a gente sempre deixa o nosso convidado deixar uma mensagem para todas as pessoas que vão te ouvir. Quero que você fale o que você quiser, do ramo que você quiser, do que você quiser. A oportunidade é sua agora de você deixar uma mensagem a todas as pessoas que vão estar te vendo e te ouvindo. A bola agora é com você. Gente, sejam vistos para ser lembrados. Faz seu corre, você é abençoado, faz seu corre bênção. Que vocês possam ser muito mais interessantes do que interesseiros ou só interessados. Que vocês possam realmente praticar o que tem mais profundo de você, que é a gratidão, que é essa profundidade de estar juntos com outras pessoas, podendo fazer o melhor por elas. Um super beijo, muito obrigada. Do fundo do meu coração, espero que vocês gostem e que algo faça sentido para você. Que não seja hoje, mas que amanhã possa sim ser uma referência, uma reflexão, algo que te desperte para um momento melhor da sua vida. Um grande beijo. Pessoal, é isso. Então a gente fica por aqui. Super agradecida a Pri. Se você tem uma história para contar de superação, de milagre, de empreender, de qualquer coisa, não importa. Entenda que a sua história é importante, que você é importante e que a hora que você está aqui para contar a sua história vai transformar milhões de vidas. Vem fazer parte dessa corrente do bem. Beijo para vocês e até mais.